Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 5. Capítulo 1. O País Sagrado de Miris. Meu nome é Rudeus Greira. Na minha vida anterior eu era um homem adulto, mas atualmente, sou um belo garoto de 11 anos. Magia é meu campo de especialização. Posso lançar feitiços personalizados sem a necessidade de um encantamento, esse é um truque que me rendeu um pouco de reconhecimento. Cerca de 1 ano e meio atrás, fui teletransportado para um lugar amigável conhecido como Continente Demônio, graças a um desastre mágico de grande escala. Infelizmente, o Continente Demônio, por acaso, quando comparado com minha terra natal, a região de Fitoa do Reino Asura, fica do outro lado do planeta. Para voltar, seria necessário viajar meio mundo. Na mesma hora me tornei um aventureiro e comecei a longa e difícil jornada de volta para casa. Desde então passaram-se 18 meses. Nesse tempo, atravessei o Continente Demônio, e agora, também passei pela Grande Floresta. Miris-Tion é a capital do País Sagrado de Miris. O acesso pela Estrada da Espada Sagrada oferece aos viajantes uma vista espetacular de toda a cidade. A primeira coisa a chamar a atenção é o Grão-Lago, um corpo de água azul brilhante, alimentado pelo rio Nicolaus, que desce das montanhas Uirme Azul. Bem no centro do lago, o grande Palácio Branco parece flutuar sobre suas águas. Mais adiante, nas margens do Nicolaus, dá para ver dois outros marcos distintos, a radiante Catedral Dourada da cidade e a reluzente sede de prata da Guilda dos Aventureiros. A cidade que circunda esses edifícios notáveis é organizada de maneira tão precisa quanto os quadrados em uma folha de papel quadriculado. Em suas bordas externas, poderia notar 7 torres imponentes, com vastas planícies verdes se estendendo além delas. Era um lugar rico não apenas em sua majestade, como também em sua perfeita harmonia com a natureza. Não havia nenhuma outra cidade tão bonita no mundo. Trecho de Peregrinando pelo Mundo do Aventureiro Cante Sangrento. Bem, esse era o tipo de cidade que se esperaria encontrar em um mundo de fantasia. Eu nunca tinha visto uma grande metrópole com tanto azul e verde antes, e as ruas ficavam dispostas em uma grade lindamente limpa que lembrava Sapporo ou a velha Edo. A visão dessas coisas me comoveu de um modo que nunca havia acontecido em Hikarizu. Isso era lindo. Ah, uau! A garota sentada ao meu lado, atualmente boquiaberta com a vista, chamava-se Eris. Eris Boreas Greira, para ser mais preciso. Ela era a neta de Saurus, Lorde de Fitoa. Por algum tempo, servi como seu tutor pessoal. A natureza dela era extremamente feroz. Embora geralmente fizesse o que eu dizia, era o tipo de garota que daria um soco na cara de um presidente se ele a irritasse demais. E a simples menção a veleiros era o bastante para fazê-la tremer. Isso por possuir a tendência de sofrer enjoos terríveis. O cara de pele clara com a cabeça raspada, também olhando para a cidade com admiração, era nosso companheiro demônio, Ruiger Superdia. Ninguém poderia dizer no momento, mas sua cor natural de cabelo era um tom vívido de esmeralda. Era uma característica que ele tinha em comum com todos os outros membros da infame raça Super. Para a maioria das pessoas deste mundo, demônios de cabelo verde eram sinônimos de morte e destruição. Mas, embora ele pudesse definitivamente ser perigoso e impulsivo às vezes, era basicamente um velho gentil com excepcional carinho por crianças, ao menos na opinião minha e de Eris. Eu nunca pensei nos dois como pessoas particularmente românticas, mas pelo visto podiam reconhecer uma coisa bonita quando as viam bem na cara. É realmente incrível, não é? O último membro de nosso pequeno grupo era um homem chamado Guiz, que tinha uma forte semelhança com um macaco. Era um aventureiro de profissão e um inútil de coração, o tipo de cara que era jogado na prisão por trapacear no jogo. Ele não era um membro do nosso grupo nem nada, mas pediu para nos acompanhar até Miris, então estávamos viajando juntos desde a Grande Floresta. Poderia ter perguntado por que estava se gabando desse lugar como se o tivesse construído, mas era compreensível agora que tinha admirado a vista. Eu teria feito exatamente a mesma coisa no lugar dele. Sim, isso com certeza é alguma coisa. Mas aquele lago é enorme. Isso não causa todos os tipos de dores de cabeça durante a estação das chuvas? Bem, na verdade, eu só estava tentando descontrair. Não queria que o homem ficasse presunçoso demais. Ainda assim, isso realmente se tornou uma questão em minha mente. Aquele lago ficava bem no centro da cidade, e na Grande Floresta, logo ao norte, sofriam com 3 meses seguidos de chuva torrencial todo o ano. Isso com certeza influenciava no clima local. Hehe. Ouvi dizer que no passado isso realmente era um incômodo, respondeu Guiz. Mas agora eles têm o clima totalmente sob controle, graças a essas 7 torres mágicas. Não tem como aquele castelo no meio do lago afundar. Viu que não tem muros externos nem nada assim? Isso porque as torres o protegem com uma barreira mágica. Fala sério.
Então, teria que derrubar essas torres primeiro se quisesse cercar a cidade, hein? Nem mesmo brinque sobre isso. Os cavaleiros sagrados jogariam você na prisão se te ouvissem. Entendi. Vou tomar cuidado. Giz explicou que, enquanto as 7 torres permanecessem de pé, a capital ficaria protegida de desastres naturais e até epidemias de doenças. Eu não conseguia imaginar como isso funcionava, mas com certeza parecia conveniente. Vamos lá. Vamos logo. Incitados por uma Eris excitada, nossa carruagem voltou a avançar. A cidade de Mirixion era dividida em 4 distritos. Ao norte ficava o distrito residencial, onde a maioria dos quarteirões era repleta de casas de famílias. Havia algumas diferenças entre as áreas onde vivia o povo comum e aquelas onde residiam as famílias dos nobres e cavaleiros, mas virtualmente todos os edifícios do distrito eram alguma espécie de casa. A leste ficava o distrito comercial, onde se localizava a maioria das principais empresas da cidade. Poderia até encontrar algumas lojas de varejo por ali, mas tendiam a ser operações de pequena escala. O distrito era dominado principalmente por empresas maiores. Era nele que poderia encontrar os ferreiros e casas de leilão de Mirixion. Ao sul ficava o distrito dos aventureiros, com a sede da guilda bem no seu centro. Estava cheio de pousadas, bares e lojas que atendiam a caçadores de fortuna profissionais. Também tinha alguns salões de jogos e favelas onde viviam aventureiros fracassados, então era necessário tomar cuidado. Por alguma razão, o mercado de escravos da cidade ficava ali, e não no distrito comercial. A oeste ficava o distrito divino, lar de muitos membros de algum escalão da igreja Miris. Nele se encontraria a enorme catedral municipal, bem como um cemitério gigantesco. Os cavaleiros sagrados de Milis também ficavam sitiados no lugar. Giz repassou tudo isso para nós com detalhes surpreendentes enquanto nos aproximávamos dos portões. Acabamos circulando pelos arredores de Mirixion antes de entrar no distrito dos aventureiros. De acordo com Giz, os forasteiros que entram por um distrito diferente eram normalmente vistos com alguma suspeita e submetidos a inspeções mais demoradas. Pelo visto, a cidade possuía algumas peculiaridades irritantes. No momento em que passamos pelos portões, nos encontramos rodeados pelo caos. Mirixion parecia deslumbrante à distância, com certeza, mas por dentro não parecia tão diferente de qualquer outra cidade. Havia estábulos e pousadas baratas aos montes perto da entrada da cidade. Um pouco mais adiante, mercadores com barracas ao ar livre anunciavam seus produtos em voz alta para toda a multidão. Eu podia ver lojas de armas ainda mais longe ao longo da avenida central. Provavelmente encontraria pousadas um pouco mais agradáveis nas ruas laterais e mais calmas. Além disso, a brilhante sede prateada da guilda era grande o suficiente para ser visível mesmo dos portões. Primeiro, deixamos nossa carruagem em um estábulo próximo. No final das contas, estavam dispostos a entregar nossa bagagem na pousada de nossa escolha sem nenhum custo extra. Isso nunca foi uma opção em qualquer outra cidade que visitamos, mas em uma grande como esta, acho que era necessário se diferenciar da multidão se quisesse sobreviver nos negócios. Assim que saímos do estábulo, Guy se virou para nós e fez um anúncio abrupto. Tudo bem então, pessoal. Eu já sei para onde vou a seguir, então acho que isso é um adeus. Hã? Você já vai? Foi um pouco surpreendente. Eu esperava que ele fosse ao menos até a pousada conosco. Qual o problema, chefe? Vai sentir minha falta? Bem, sim. É claro. Eu sabia que Giz estava apenas brincando, mas respondi honestamente. Não nos conhecíamos há muito tempo, mas ele com certeza não era um cara mau. Um companheiro de viagem com quem se dava bem era algo valioso em viagens longas como essa. Por algum tempo, minha vida ficou menos estressante graças a ele. Sem mencionar que, sem o homem, nossas refeições voltariam a ser muito menos saborosas. Isso sim ia ser uma merda. Ou, não fique assim, chefe. Provavelmente vamos nos encontrar pela cidade algum dia desses, sabe? Com um pequeno encolher de ombros, Guy se abaixou e me deu um tapinha na cabeça. Mas quando se virou para sair, Eris bloqueou seu caminho. Ouça, Giz. Ela assumiu sua pose de sempre, braços cruzados, queixo erguido. Da próxima vez é bom que você me ensine a cozinhar, entendeu? A resposta ainda é não, mocinha. Mas que persistente, coçando a nuca, ele passou por Giz e olhou para Ruigir. Ei, cuide-se também, chefe. Boa sorte para você também. Não faça muitas travessuras, entendeu? Sim, captei. Com um ligeiro aceno, Giz finalmente se juntou à multidão. Mas que adeus mais casual. Ninguém jamais pensaria que passamos 2 meses inteiros juntos, viajando pela estrada. Ah, claro. Uma última coisa, chefe.
Pouco antes de ele desaparecer de vista, sua cara de macaco se voltou para mim por um momento. Não se esqueça de dar uma passada na Guilda dos Aventureiros, viu? Claro. Eventualmente passaríamos pela guilda, já que precisaríamos levantar algum dinheiro. Mas por que ele estava tocando nesse assunto? Não tive a chance de fazer nenhuma pergunta extra. Assim que ouviu minha resposta, Giz desapareceu na multidão. Mas nossa maior prioridade era encontrar uma pousada. Esta sempre era nossa prioridade ao chegarmos a uma nova cidade. A maioria das pousadas em Melishon parecia estar localizada a alguma distância das avenidas principais, então acabamos vagando um pouco por ruas laterais até que encontramos um pequeno aglomerado delas. Depois de uma rápida olhada ao redor, me acomodei em um lugar chamado Pousada Luz de Alvorada. O local não ficava muito perto das principais ruas da cidade, mas ficava bem longe das favelas. A área parecia bastante segura. Ofereciam todas as comodidades que eu procurava e parecia ter um preço para atrair aventureiros de rank C ou B. A principal desvantagem era que não parecia receber muito sol, mas eu poderia viver com isso. Assim que escolhemos nosso quarto, o próximo passo seria desfazer as malas e nos organizar. Depois disso partiríamos para visitar um dos locais mais importantes da cidade, a guilda local, para ser mais exato. Se sobrasse algum tempo, faríamos alguns passeios turísticos e depois voltaríamos para nossa pousada para uma reunião de equipe. Bem, de qualquer forma, era essa nossa rotina padrão. Não poderíamos ter ficado em um lugar mais barato? Perguntou Eris, olhando ao redor da pousada com curiosidade. Teria que admitir, ela tinha razão, especialmente porque eu estava sempre dando um sermão nela e enruiger sobre como devíamos ser cuidadosos com nosso dinheiro. No momento, porém, tínhamos algum conforto financeiro e poderíamos relaxar. Tínhamos sido bem pagos pelos 3 meses que passamos de guarda para os Doudia, e o guerreiro-chefe do povo fera, Giz, também nos deu uma boa gorjeta. Nossos fundos somavam pouco mais de 7 moedas de ouro miles. Precisaríamos eventualmente levantar mais dinheiro, mas a curto prazo, poderíamos pagar por alguns luxos modestos. Não custa nada dar uma melhorada de vez em quando, certo? Às vezes seria bom dormir em uma cama que fosse realmente macia. Um rápido olhar para Eris revelou que ela não estava totalmente convencida. De qualquer forma, fui em frente e abri a porta de nosso quarto. Era um espaço pequeno e arrumado. Apreciei que já tivessem nos fornecido uma mesa e cadeiras no canto oposto do cômodo. A porta tinha uma fechadura funcional e as janelas possuíam venezianas. Não era muito comparável aos hotéis de negócios do Japão, mas para os padrões deste mundo, era definitivamente um dos mais agradáveis. Agora que havíamos chegado ao nosso quarto, tínhamos algumas coisas para resolver. Primeiro, nosso equipamento precisava de sua manutenção regular. Segundo, precisávamos fazer um balanço de nossos suprimentos descartáveis e anotar tudo o que estivesse acabando. Em seguida, cuidar de nossas camas, lavar os lençóis e passar, varrer e limpar. Tudo isso era nossa simples rotina, então começamos a trabalhar sem trocar palavras. Quando terminamos, o sol estava se pondo e começava a escurecer do lado de fora. Isso fazia sentido, já que só tínhamos chegado a Melishon no início da tarde. Ainda assim, não teríamos tempo para passar pela guilda no mesmo dia, mas não era como se isso realmente importasse. Depois de um jantar rápido no bar ao lado da pousada, nós 3 voltamos direto para o nosso quarto. Assim que nos acomodamos no chão e formamos um círculo, limpei a garganta e coloquei as coisas em andamento. Certo, eu convoco uma reunião de ordem do fim da linha. Pessoal, este é o nosso primeiro encontro desde que chegamos à capital de Miles. Vamos torná-lo inesquecível. Eu tive que dizer aplausos, por favor, e bater minhas mãos algumas vezes antes de Eris e Ruiger seguirem o exemplo enquanto hesitavam. Sinceramente, os dois nunca falhavam em me decepcionar. Então, finalmente chegamos até aqui, pessoal. Isso sim é uma conquista de verdade. Havia alguma emoção real em minha voz quando disse essas palavras. Tivemos um longo e complicado trabalho para chegar a este ponto. Havíamos passado mais de 1 ano no continente demônio e uns bons 4 meses na grande floresta. Agora, finalmente, havíamos alcançado a região deste mundo onde a humanidade residia. A parte mais perigosa de nossa viagem já havia ficado para trás. Desse ponto em diante, as estradas estariam bem conservadas e o terreno quase todo bom e nivelado. Comparado ao que passamos anteriormente, deveria ser uma verdadeira moleza. Claro, em termos de distância absoluta, ainda tínhamos uma longa jornada pela frente. A distância entre Asura e Miles era cerca de 1/4 da circunferência do planeta. Por mais boas que fossem as estradas, não conseguiríamos fazer isso em apenas uma semana. Na verdade, provavelmente teríamos outro longo ano de viagens pela frente.
Diante disso, nosso maior problema a longo prazo provavelmente seria de natureza financeira. No momento, acho que devemos ficar nesta cidade por um tempo para economizar algum dinheiro. Por quê? Perguntou Eris, franzindo a testa. Era uma pergunta razoável. Tentei responder o mais claramente que pude. Bem, nós atravessamos o continente demônio e a grande floresta muito bem, mas as coisas tendem a ser muito mais caras em território humano. Pensei na pesquisa de mercado que fiz ao longo de nosso caminho. Nunca tive a chance de sair fazendo orçamentos em Porto Zante, mas ainda me lembrava de como a maioria das coisas funcionava em várias partes do continente demônio e na pequena cidade em que paramos além das montanhas Uirme Azul. A maioria das coisas era mais cara em Miles e no Reino Assura. A tarifa noturna da pousada seria completamente fora da realidade para os padrões do continente demônio. Era óbvio que os humanos eram gananciosos. Nós nos importávamos muito mais com o dinheiro do que qualquer uma das outras raças. O valor da moeda Miles é muito alto. Apenas as moedas assuranas valem mais, pelo que eu sei. Isso significa que tudo aqui é caro, mas também indica que as tarefas na guilda local pagarão muito bem. Em vez de parar por uma semana em cada cidade, como fizemos no continente demônio, acho que será mais eficiente ficarmos aqui por cerca de um mês e economizar muito dinheiro de uma só vez. Assim que tivéssemos uma boa pilha de valiosas moedas Miles em nossos bolsos, o resto da viagem seria muito mais tranquilo. Percorreríamos um longo caminho para atravessar as regiões ao sul do continente central. E também, não sabemos quanto vão cobrar pela passagem de barco de um superde para o continente central, certo? Falei. Eris fez uma careta ao ouvir a palavra barco. Nossa viagem marítima anterior era uma de suas memórias mais miseráveis. Para mim era bem diferente, é claro. Minhas lembranças de consolá-la enquanto estava enjoada continuaram a ser uma fonte de grande prazer. Considerando todas as coisas, acho que devemos nos concentrar em ganhar algum dinheiro em Milishon e, depois, ir direto para o Reino Assura. Podemos não ser capazes de fazer muito para melhorar a reputação dos Superdes por um tempo. Isso está bem para você, Ruiger? Claro, respondeu, assentindo levemente. Eu realmente não esperava que ele se opusesse. Nesse ponto, só estava ajudando porque queria. Pessoalmente, teria ficado feliz em me estabelecer no lugar por um tempo e dedicar algum esforço real para mudar a opinião do público sobre seu povo. 6 meses ou um ano de trabalho diligente em uma grande cidade como esta poderiam ter um enorme impacto. Dito isso, já havíamos gasto 1 ano e meio apenas para chegar até onde estávamos. Não queria arrastar esta jornada ainda mais do que o necessário. Digo, neste momento já estávamos desaparecidos por 18 meses, não? Paul e Zenith provavelmente estavam muito preocupados. Imagino o que estão fazendo agora. Ah, opa! Nunca cheguei a mandar uma carta para eles, certo? Queria fazer isso, mas os eventos sempre conspiravam para me distrair. Isso já devia ter escapado da minha mente uma meia dúzia de vezes. Bem, nada como o presente. Então tá bom. Amanhã vamos tirar uma folga, que tal? Este não era um conceito novo para nós. Eu já havia anunciado vários dias de folga no passado. No início, era por preocupação com Eris, mas, em algum momento, comecei a usá-los principalmente para meu próprio bem. A garota nunca mostrava qualquer sinal de fadiga, e Ruiger era o homem mais resistente que conheci. Eu era, com certeza, o mais fraco do grupo. Claro, estava muito mais forte do que em minha vida anterior. Não dava para comparar meus dois eus, mas estava apenas no nível de um aventureiro típico. A exaustão física geralmente não era um problema. Mas e quanto à exaustão mental? Essa era uma história diferente. Por um lado, ainda tinha alguns problemas para matar coisas vivas. Quanto mais matávamos monstros, mais estresse se acumulava dentro de mim. Entretanto, este dia de folga, em particular, não era por causa da fadiga. Só queria ter certeza de não voltar a esquecer de escrever aquela carta. Se passássemos o dia seguinte reunindo informações, verificando a lista de empregos da guilda e lidando com todas as outras coisas em nossa lista de tarefas pendentes, isso iria voltar a ficar de escanteio. Desta vez, usaria um dia e, finalmente, cuidaria disso. Você está se sentindo mal de novo, Rudeus? Não, isso é um pouco diferente. Preciso de um tempo para escrever uma carta. Uma carta? Balancei a cabeça para Eris. Devíamos deixar todos de casa saberem que estamos bem, certo? Bem, tá bom. Então acho que vou deixar isso com você. Sim. Cuidarei disso. No dia seguinte finalmente faria isso. Tomaria meu tempo, pensaria em meus dias em Buena Village e escreveria para Paul e Sylvie.
Na época em que ele me despachou para servir como tutor de Eris, meu pai me avisou para não mandar nenhuma carta, mas, nessas circunstâncias, com certeza não se importaria. Entretanto, as chances de as cartas serem entregues não eram lá muito boas. Na época em que Rox e eu estávamos trocando correspondências entre Asura e Chirone, parecia que uma em cada 7 cartas que enviávamos realmente chegava, então sempre tínhamos que enviar várias cópias da mesma mensagem. Desta vez teria que fazer o mesmo. Aliás, o que vocês dois vão fazer? Perguntei. Eris pronta e energeticamente respondeu. Vou matar alguns goblins. Goblins? Espera, espera. Goblins? Seriam goblins iguais aos que eu conheço? Tipo, caras verde-amarelados, talvez com metade do tamanho de um humano, com clavas rústicas? Aqueles que sempre aparecem como destaque em jogos pornográficos de fantasia? Sim. Vi alguém dizendo que há muitos deles aparecendo por aqui. Esse é exatamente o tipo de coisa com que aventureiros deveriam lidar, não é? Respondeu Eris alegremente. Para ser totalmente honesto, ouvi um pouco sobre eles durante nossa jornada. Neste mundo, os goblins eram basicamente vistos como uma espécie de verme. Se reproduziam rapidamente e causavam todo tipo de problema para as pessoas. Eram inteligentes o suficiente para se comunicarem verbalmente, então podiam ser tecnicamente classificados como demônios, mas a grande maioria deles vivia como animais selvagens. Então, quando seus números começavam a ficar fora de controle, eram exterminados. Tudo bem então. Ruigerd, você pode ir junto com ela e... Ah, vamos lá. Eu posso lidar com alguns goblins sozinha. Eris interrompeu indignada. A expressão em seu rosto sugeria que estava mais do que um pouco ofendida. O que eu deveria fazer? Ela era uma lutadora muito competente. E goblins eram monstros de rank, não eram inimigos lá muito desafiadores. Não viviam no continente demônio, então eu nunca tinha visto um, mas pelo que ouvi, até uma criança que aprendesse algumas habilidades básicas de esgrima poderia lidar com eles, sem nem suar. Talvez, obrigar que levasse nosso guarda-costas juntos seria um pouco de superproteção. Afinal, a garota poderia lidar com monstros de rank B, mas ainda assim. Quando uma garota aventureira fosse derrotada por um goblin, o monstro instantaneamente a transformaria em uma escrava sexual, certo? Eu não sabia muito sobre os goblins deste mundo, mas esse era definitivamente o problema deles no meu. E, digo, se eu fosse o goblin sortudo que conseguisse deixar Eris inconsciente, certamente me sentiria no direito de fazer o que quisesse. Se algo tão terrível acontecesse com Eris no momento em que eu tirasse meus olhos dela, nunca seria capaz de voltar a encarar Ghislaine ou Philip. Está tudo bem, Rudeus, disse Ruigerd, tirando-me do meu devaneio. Deixe que ela cuide disso sozinha. Isso era incomum. Normalmente, ele ficava fora desse tipo de discussão. Durante o último ano e meio, Ruigerd deu aulas a Eris sobre como lutar contra todos os tipos de monstros e inimigos diferentes. Seus métodos educacionais eram um pouco obscuros para eu seguir, mas ela claramente aprendeu muito com ele. Se o homem estava convencido de que a garota poderia fazer isso, provavelmente ficaria tudo bem. Então tá bom. Eris, não se descuide só por serem fracos. É, eu sei. E também se assegure de estar bem preparada antes de ir. É claro. Se as coisas ficarem complicadas, apenas dê meia volta e corra, entendeu? Tá bom, tá bom. Certo. E se o pior acontecer, apenas agarre a coisinha nojenta pela mão e grite, este goblin é um molestador. Ah, já chega. Posso me virar com alguns goblins sozinha, Rudeus. Ops. Acabei deixando-a estressada. Para ser honesto, ainda estava um pouco ansioso com isso, mas só teria que colocar minha fé no julgamento de nosso guerreiro veterano. Nesse caso, não direi mais nada. Boa sorte, Eris. Obrigada. Disse, balançando a cabeça satisfeita. Não se preocupe, eu cuido disso. E você, Ruigerd? O que vai fazer amanhã? Acho que vou dizer olá a um conhecido meu. Essa devia ser a primeira vez que eu ouvi usar a palavra conhecido. É mesmo? Eu não sabia que você tinha algum, na verdade. Bem, é claro que tenho. Pelo que eu sabia de sua história de fundo, Ruigerd estava vagando por aí sozinho por um bom tempo, mas depois de 500 anos, acho que provavelmente encontrou algumas pessoas ao acaso. Parecia um pouco estranho que uma daquelas pessoas estivesse morando logo em Militium. Então, novamente, esta era uma cidade enorme, então talvez fizesse um sentido grotesco. Que tipo de pessoa que é? Um guerreiro. Ah. Provavelmente alguém que ele, no passado, resgatou na selva do continente demônio ou algo assim, hein?
Bem, de uma forma ou de outra, eu não estava disposto a bisbilhotar. Não era seu pai e não sentia necessidade de interrogar sobre com quem andava nas horas vagas. Na manhã seguinte, Eris e Ruigerd saíram em seus respectivos caminhos, e eu fui à cidade comprar papel, canetas e tinta. Achei que poderia aproveitar a oportunidade para vagar pelas barracas ao ar livre por um tempo, até ter um bom senso de quanto custava a maioria das coisas em Mires. No final das contas, a comida era na verdade um pouco mais barata do que no continente demônio. Claro, a variedade também era muito, muito melhor. Havia bastante carne e peixe fresco disponíveis, e até uma boa variedade de vegetais. Entretanto, a maior das surpresas com certeza foram os ovos. Havia muitos deles, todos recém-botados e eram incrivelmente baratos. Eu tinha visto ovos à venda algumas vezes no continente demônio, mas aqueles eram botados por monstros ao invés de pássaros. A ideia era fazer com que eclodissem, deixasse a criatura beber ou marcar e, então, treiná-la como quiser. É claro, ninguém comia aquelas coisas. Eram muito caros para se transformar em uma omelete. Aliás, existiam galinhas neste mundo. Havia até algumas pessoas que as criavam em Buena Village. Ao que parece, a avicultura também era uma indústria importante em Mires. De repente, fiquei morrendo de vontade de voltar a comer ovo com arroz. Eu sei, isso é algo bem básico. Mas, vamos lá. É uma refeição nutricionalmente completa. Infelizmente, embora eu tivesse muitos ovos disponíveis para mim no momento, não parecia haver nenhum arroz ou molho de soja para usar como acompanhamento. O pão era aparentemente a grande base da dieta em Mires, assim como em Assura. O arroz existia neste mundo, mesmo não estando à venda no mercado local. Era o alimento básico nas regiões norte e leste do continente central, e Roxy certa vez mencionou que também estava disponível no reino Shirone. Geralmente o usavam como base para algo como arroz frito ou paeja, com muita carne, vegetais e frutos do mar. Infelizmente, parecia que não faziam criação de aves em Shirone, então os ovos eram, pelo visto, uma mercadoria rara. Talvez o clima não fosse adequado para a criação de galinhas. Quanto ao molho de soja, nunca tinha visto nada assim neste mundo. Certa vez, notei algo que parecia muito com soja enquanto folheava um dicionário de plantas, mas parecia possível que até o momento ninguém tivesse tentado fermentá-las e transformá-las em molho. Não. Não posso ser pessimista. Existiam ovos e arroz, certo? Nesse caso, também deveria haver molho de soja em algum lugar. Eu só precisava procurar direitinho. Algum dia, juntaria todos os ingredientes e tornaria meu sonho em realidade. Mesmo se os ovos fossem um pouco anti-higiênicos, a magia de desintoxicação poderia lidar com um pequeno envenenamento alimentar. Assim que terminei minha pesquisa rápida no mercado local e comprei um conjunto básico de artigos de papelaria, comecei a voltar para a pousada enquanto tentava descobrir exatamente o que escrever na carta. Esta seria a primeira vez que eu escreveria para Paul Sylph. Deveria começar com meus anos na casa dos Bóreas. Não, o importante era deixar que soubessem que eu estava em segurança. Seria melhor começar com nosso teletransporte para o continente demônio. Pensando bem, eu tinha muito o que contar a eles. Comecei a viajar com um lendário guerreiro Superb, conheci o grande imperador demônio e até passei 3 meses inteiros em um vilarejo do povo fera. Será que acreditariam nisso? Bem, de qualquer forma, eu só contaria a verdade. Mas parecia improvável que alguém lá de casa comprasse minha história sobre receber um olho mágico da própria Kishirika Kishirizu. Falando em gente fera. Seria bom saber se Ghislaine estava bem. Ela provavelmente também tinha sido levada para algum canto aleatório do globo. Supondo que não tivesse caído no meio de um vulcão ou algo assim, acreditava que estaria bem. Afinal, a mulher era uma força da natureza ambulante. Afinal, quantas outras pessoas tinham sido teletransportadas? A parede de luz surgiu da cidadela de Roa, então parecia possível que todos na propriedade dos Bóreas tivessem sofrido o mesmo destino que Eris e eu. Ou seja, Philip, Saurus, Hilda, Alphonse, o mordomo, e todas as criadas, isso só para começar. Senti que o velho Saurus poderia abrir seu caminho pela vida muito bem, não importa onde fosse parar, mas ainda assim. Agora estou preocupado, murmurando comigo mesmo, virei para uma rua estreita. Bem, Melishon também tinha algumas dessas. O layout da cidade, de longe, parecia limpo e organizado, mas conforme os prédios antigos eram derrubados e substituídos, vielas sujas como essa tendiam a se abrir entre eles. Claro, tudo ainda estava alinhado em uma quadra, então não precisava se preocupar em se perder em algum labirinto sinuoso. Era por isso que decidi tomar um caminho diferente no retorno à pousada. Não custaria nada explorar um pouco as ruas da cidade. Se tivesse sorte,
poderia tropeçar na alameda de algum amorzinho encantador ou algo assim. Nossa ruiva tinha uma personalidade algo violenta, mas parecia que também era capaz de apreciar um pouco de beleza de vez em quando. E se ficássemos na cidade por um mês inteiro, provavelmente teríamos tempo para um encontro ou dois. Poderia ganhar alguns pontos bônus de afeto se encontrasse alguns lugares legais para levá-la. Quando estava me perdendo em pensamentos, notei um grupo de 5 ou mais homens se movendo rapidamente em minha direção, bem do outro lado do beco. Não pareciam aventureiros, à primeira vista, mas apenas simples punks vagabundos. Suas roupas pareciam intimidadoras. Bem, provavelmente não passavam de um bando de crianças bagunceiras. Ainda assim, era meio rude ficar rondando em grupos nesses becos estreitos. Um pedestre educado sempre deixava espaço para alguém que seguia na outra direção. Uma criança como eu não precisava de tanto espaço, é verdade, mas nesse ritmo íamos dar um encontrão. Deveriam estar se aproximando de mim em fila única e desviando os olhos. Mova-se, moleque! Imediatamente me pressionei contra a parede do beco. Mas não entenda errado. Só queria evitar qualquer problema desnecessário. Quer dizer, pareciam estar com muita pressa. E eu não estava. Não era como se tivesse saído do caminho deles porque pareciam meio assustadores ou algo assim. Sério, juro. Não tenho medo de nenhum delinquente. Juro pela minha alma. Bem, de qualquer forma, pense nisso. Não se pode julgar um livro pela capa, certo? Pareciam um bando de punks vagabundos, mas pelo que eu sabia, um deles era na verdade um famoso espadachim. Se tivesse ficado muito confiante e contestado a grosseria deles, poderia ter me visto sendo cortado em pedaços pelo nobre da fúria, ou algo assim. Digo, este era um mundo onde uma garotinha prestes a morrer de fome na rua poderia se tornar um grande imperador demônio, certo? Não havia nenhum motivo para sair brigando por aí. Bem, essa foi ao menos minha primeira impressão. Mas, quando passaram por mim, percebi que 2 caras no meio do grupo carregavam um saco de estopa. E havia uma mãozinha saindo daquilo. Parecia que estavam carregando uma criança, dentro de um saco, nada menos. Sequestradores de novo? Pelo visto este mundo estava cheio deles. Os criminosos pareciam agarrar as crianças na primeira chance que encontravam. Também não era uma questão regional, acontecia em todos os lugares, desde o reino Assur até o continente demônio, a grande floresta e o país sagrado de Miris. Pelo que me disse, o sequestro costumava ser uma linha de trabalho muito lucrativa. O mundo estava quase todo em paz, com exceção de alguns conflitos menores aqui e ali. Apenas alguns escravos chegavam ao mercado das regiões central e norte do continente central, e isso era tudo. E muitas pessoas queriam escravos. Isso era uma verdade particular para os países mais ricos, como Milis e Assura, onde as classes altas estavam constantemente procurando comprar pessoas. Resumindo, a oferta não era grande o suficiente para atender a demanda. Vítimas de sequestros tinham altos preços no mercado e, enquanto isso fosse verdade, o problema nunca iria desaparecer. Para acabar com a prática, pelo visto seria necessário começar uma ou 2 guerras massivas. Em qualquer caso, e agora? Dado o número de homens, provavelmente estávamos falando de um crime premeditado. Não seria surpreendente se a criança naquele saco fosse filho ou filha de alguém relativamente importante do local. Para ser honesto, eu não queria nem me envolver nisso. Da última vez que resgatei crianças de uma gangue de sequestradores, acabei sendo tomado como um dos criminosos e jogado em uma cela de prisão. E isso foi há apenas alguns meses, então a memória ainda estava dolorosamente fresca. Eu iria simplesmente deixar a criança ser entregue ao seu destino? Não, não. Claro que não. Sequestradores sempre existiriam, é claro. E isso estava trazendo de volta algumas memórias desagradáveis. Mas nada disso é motivo para apenas virar a cara. A primeira regra do time fim da linha era: nunca abandone uma criança em perigo. E a segunda regra do time fim da linha era: nunca, jamais abandone uma criança em perigo. O fim da linha era um grupo de mocinhos. Permanecíamos firmes diante do mal, resgataríamos crianças sempre que tivéssemos a oportunidade. E pouco a pouco, espalharíamos a boa palavra sobre Rui Gerdo e os Superts. Me virei e segui os 5 homens com o saco de estopa em silêncio. Minhas habilidades furtivas pelo visto acabaram melhorando em algum momento. Acho que seguir Eres e companhia lá nos Doudia foi uma boa prática. Os sequestradores chegaram e entraram em seu destino, um armazém escondido, sem sequer olhar na minha direção. Era um bando bem desleixado. Para começo de conversa, evidentemente precisavam de melhorias no olfato. O armazém em questão estava localizado em um canto tranquilo do distrito dos aventureiros, mais afastado da multidão do que a pousada em que estávamos hospedados. Não se podia ver o lugar da rua,
A única maneira de alcançá-lo era se espremendo por um beco estreito. Não havia como uma carruagem puxada por cavalos chegar até ali. Nem seria possível carregar nada volumoso para fora. Me perguntei por que diabos alguém colocaria um depósito em um local tão inacessível. O armazém provavelmente foi construído algum tempo antes dos edifícios que agora o cercavam. Às vezes, os engenheiros podem realmente ferrar qualquer um, hein? Mas não era como se isso importasse. Assim que me senti confiante de que o grupo não estava apenas passando, me movi para a parte de trás do prédio e usei magia da terra para ficar elevado ao chão, o que me permitiu entrar no prédio por uma janela relativamente alta. Me abaixei até o chão, me arrastei até uma pilha bagunçada de caixas de madeira, me escondi dentro de uma, então cuidadosamente olhei para fora para ver como era composto todo o terreno. Os 5 sequestradores estavam parados do outro lado do armazém mal iluminado, conversando sobre alguma coisa. Pelo que pude perceber, tinham muitos amigos bebendo no bar ao lado, e alguém precisava ir informá-los de que o trabalho estava feito. Eu tinha 2 opções básicas neste momento. Poderia tentar derrubar os 5 antes que unissem toda a gangue, ou poderia ficar parado, dar uma olhada cuidadosa no rosto de seus amigos e simplesmente fugir com a criança quando tivesse a chance. A última abordagem parecia muito mais atrativa, então decidi me acomodar em minha caixa e ficar confortável. Mas o que havia nela, afinal? Graças à iluminação ruim, eu realmente não tinha dado uma boa olhada em seu conteúdo. O que quer que fosse, definitivamente era feito de tecido. Mas as coisas eram muito pequenas para serem camisas ou calças. E, por alguma razão, ficar deitado em uma pilha disso me fez sentir estranhamente tranquilo. Estendi a mão e peguei uma das coisas. A forma e a textura eram familiares, um pedaço de tecido cuidadosamente costurado com alguma profundidade definida e 3 orifícios distintos. Em uma seção específica, o tecido era 2 vezes mais grosso. Achei que pudesse sentir um toque da poderosa energia mística quando toquei naquela parte. Uau! Espera aí, são calcinhas. Quem está aí? Ah, merda, me ouviram. Droga. Nunca esperei que montassem uma armadilha tão diabólica. Mas que infernos. Há alguém nas caixas? Apareça. Ei, vá falar com o chefe. Precisamos de todos aqui. Bem, isso definitivamente não era bom. Enquanto eu estava sentado, já estavam chamando a cavalaria. Era evidente que já chegará a hora para uma mudança de planos. Só teria que agarrar a criança e fugir de uma vez, certo? Parecia a melhor opção. Espere, não, assim viria o meu rosto. Ah, em que eu estava pensando? Eu tinha uma máscara perfeitamente adequada à mão. Uou! Sou um pedaço ardente de êxtase, baby. Brincadeirinha. Por um momento, parei e considerei tirar meu hobby para esconder melhor minha identidade, mas então me lembrei que nem estava usando. Também não tinha meu cajado. Afinal, tinha saído apenas para fazer compras. Então tudo certo. Vamos nessa. Nossa! Cara, ele está usando uma calcinha na cabeça. Que aberração! Os homens ficaram momentaneamente perplexos com minha aparição repentina e dramática. Aproveitei a oportunidade para iniciar um monólogo. Ouçam-me, canalhas gananciosos! Como ousam tomar crianças inocentes de suas famílias? Que vergonha! Vergonha! As pessoas chamam isso de sequestro. O público não pareceu apreciar minha interpretação de Hong Sol. Talvez não tivessem assistido ao velho anime de mechas. Quem diabos você deveria ser? Eu sou Ruiger do fim da linha. O quê? Fim da linha? Ah, merda! Esqueci. Me apresentar assim virou um tipo de hábito, então as palavras simplesmente escaparam da minha boca. Este era um caso em que eu realmente não deveria ter dito nada. Foi mal, Ruiger. A partir de hoje, você é um estranho esquisito que resgata crianças enquanto usa uma calcinha na cabeça. Mas não se preocupe. Vou salvar a criança, custe o que custar. Malditos sejam, sequestradores nojentos. Graças a vocês, um homem inocente acaba de ser muito caluniado. Sua vilania não ficará impune. Olha, garoto, vá brincar de herói em outro lugar. Nós não. Eu não vim aqui para conversar, seu idiota. Ataque nascer do sol. Acabei com a conversa disparando um feitiço canhão de pedra. Era sempre bom usar alguns ataques preventivos. Na verdade, foi a mesma abordagem que usei para resgatar o grande imperador demônio daquele velho pedófilo sujo em Porto Vento. Toma essa! E essa! Em um piscar de olhos, nocautei os 4 homens que permaneceram no armazém. Uma vez que todos estavam caídos, corri para verificar o prisioneiro.
Você está bem, jovem? Parece que está inconsciente. Senti como se já tivesse visto a criança em algum lugar. Na verdade, havia algo realmente familiar nela. Mas não consegui identificar exatamente o que era. Que estranho. Bem, tanto faz. Não era hora de pensar nisso. Eu precisava sair do lugar antes que o resto da gangue chegasse. Mas, assim que esse pensamento passou pela minha cabeça, uma multidão inteira de homens apareceu na porta do armazém. Uau! Mas que diabos! Ele derrubou todos os 4. O garoto sabe lutar. Tragam o capitão aqui, já. Hoje ele bebeu muito, sabe? Ele ainda é um grande lutador, mesmo quando está bêbado. 2 homens se viraram e fugiram, provavelmente para buscar seu capitão. Isso ainda deixava mais de 10 pessoas para eu lidar, e agora tinha que assumir que mais reforços apareceriam. Isso não era bom. Isso não era nada bom. Talvez realmente devesse ter desviado o olhar, ou esperado até o dia seguinte, quando poderia ter convencido Ruiger a me ajudar. Lidar com tudo sozinho foi definitivamente um erro. Nesse ponto, minha única opção era acabar com toda a gangue. Que tipo de aberração é esse cara? Ele está usando uma calcinha na cabeça. Espere, ele veio aqui para roubar nossas roupas íntimas? Ai, Deus! Será que é algum tipo de pervertido? Quando olhei mais de perto, notei que na verdade também havia algumas mulheres no grupo. Foi mal, Ruiger. Sério, eu te devo uma. Com um pedido de desculpas final para o homem que eu tinha injustiçado profundamente, voltei meu foco para a tarefa em mãos. Por sorte, esses bandidos não eram nada de especial. Continuaram avançando em minha direção em linha reta, então era fácil atirar um canhão de pedra antes que chegassem perto demais. Não eram rápidos o suficiente para desviar da minha magia, e um único golpe era o suficiente para deixar a maioria deles inconsciente. Nenhuma dessas pessoas estava armada. Também não havia magos com os quais se preocupar. Até o momento estava tudo indo melhor do que o esperado. Droga, não podemos nem chegar perto. O que diabos há com esse garoto? Ele está usando algum tipo de item mágico? Por que o capitão está demorando tanto? Quando nocautei talvez metade deles, os outros começaram a ficar visivelmente agitados. Afinal, talvez eu pudesse até mesmo criar meu caminho para fora do lugar sem grandes problemas. O capitão vai chegar logo, pessoal. Até lá só precisamos aguentar. Bem, quanto trabalho para nada. 2 mulheres apareceram na porta do armazém. Uma delas era uma guerreira vestida com uma armadura de biquíni, a outra era uma com um hobby de maga. Não demorou muito para a onda de reforços chegar, mas não fiquei surpreso. Pelo visto, toda a sua gangue estava bebendo no lugar ao lado. A mulher guerreira estava, por algum motivo, exibindo muita pele. No continente demônio, não vi uma única lutadora vestindo tão poucas coisas. Ela se destacava ainda mais em comparação à maga, que estava vestindo uma roupa perfeitamente normal. Droga! Quem é essa mulher? Eu não consigo desviar meus olhos. Sierra, vou mantê-lo ocupado. Me dê cobertura. Certo. A mulher de biquíni puxou a espada da cintura e correu em minha direção. Enquanto isso, a maga na retaguarda pegou seu cajado e... merda! Os seios da mulher de biquíni balançavam loucamente cada vez que ela dava um passo. Não deixe eles balançarem com tanto vigor, garota. Vão escapar. Foi honestamente bizarro. Bem, eu esperava que a armadura de biquíni mantivesse seu peito firmemente no lugar para não causar problemas na batalha. Todo o seu traje parecia não servir a nenhum propósito prático. Cara, olha só como essas coisas se movem. Direita, esquerda, direita. Estavam se aproximando, balançando para cá e para lá. Por um momento, pararam, então saltaram de volta em minha direção. De repente, percebi que a mulher de biquíni estava balançando sua espada diretamente para o meu rosto. Caindo reflexivamente para trás, consegui evitar o golpe por um fio de cabelo. Foi por pouco. Droga. Essa garota luta sujo. Ela estava propositalmente usando aquilo como distração. Nesse ponto, percebi uma voz fraca murmurando algo do outro lado do lugar. Converta onde quiseres e emita um único fluxo puro de... merda. Isso era um encantamento mágico. Alguém estava prestes a tirar uma bola de água em mim. Pensando rápido, estendi minha mão na direção da maga. Desta vez escolhi o feitiço Muro de Pedra. A melhor maneira de afastar um feitiço mágico à base de água era pegar um pouco de areia e sujeira para absorver tudo em seu caminho.
Enquanto corria para lançar o feitiço, rapidamente olhei e encontrei a maga apontando seu cajado diretamente para mim, prestes a lançar seu ataque. No mesmo instante em que ela disparou sua bola de água, minha parede de pedra se ergueu para enfrentá-la. O projétil de alta velocidade explodiu contra meu feitiço com um estrondo ensurdecedor, em vez de um respingo. Água espirrou em todas as direções por todo o armazém. O que? O que foi isso? Pelo que parecia, deixei a maga bem nervosa, então voltei minha atenção para a mulher de biquíni. A força de seu ataque deixou seus seios balançando descontroladamente no ar. Parecia que estavam prestes a se libertar. Quase pude vê-los. Puxado de volta à realidade no último momento por seu grito de batalha penetrante, consegui rolar de volta à segurança. Desta vez, coloquei um pouco mais de distância entre nós antes de pular. A mulher de biquíni olhou para mim, sua espada ainda contra o chão, no local onde havia acertado. Pare de correr como uma barata, seu pequeno pervertido. Enquanto falava, ela ergueu a arma novamente, segurando-a firme acima do nível da cintura. Parecia ter desistido de me oprimir com a velocidade e agressividade. Em vez disso, começou a diminuir a distância entre nós lenta, mas firmemente. Seguindo seu exemplo, recuei um pouco para... Oh! Quando ela segurou sua espada, seus braços empurraram seus melões juntos. Mas que decote impressionante! Gui! Vamos lá! Pare de cair na armadilha dela, estúpido! Eu não conseguia manter meus olhos em sua maldita espada. Como deveria lutar nessa condição? Para ser honesto, nem a guerreira nem sua amiga maga eram lá muito talentosas. Mas, nesse ritmo, eu nunca iria derrubá-las. Que Deus me ajude se ela sofresse com algum problema crítico com suas vestimentas. Eu provavelmente seria cortado em pedaços na mesma hora. Como descobriram minha única fraqueza? Quem me vendeu, droga? Certo, se acalma. Eu estava apenas me distraindo, simples assim. Isso não era uma técnica deliberada. A questão era, o que eu faria sobre isso? Se quisesse transformar tudo em uma luta justa, precisava fazer com que ela de alguma forma cobrisse os peitos. E seu traseiro agradavelmente rechonchudo também, por falar nisso. Como poderia manipulá-la para colocar roupas de verdade? Talvez pudesse dizer algo para tentar deixá-la toda envergonhada. Não. Se tivesse escolhido essa roupa deliberadamente, essa abordagem poderia sair pela culatra. Claro. Eu já sabia. Estão todos familiarizados com a história do vento do norte e do sol? Era uma vez, o vento norte e o sol competiram para ver qual deles poderia obrigar uma certa viajante a se despir. O vento do norte tentou soprar suas roupas com rajadas frias e penetrantes, mas a viajante simplesmente vestiu camadas extras de roupas. O sol, entretanto, simplesmente aqueceu tudo até que ela começou a tirar as roupas por vontade própria. Em outras palavras, se deixasse as coisas boas e quentes aqui, ela tiraria tudo. Não. É exatamente isso que não queremos, lembra? Certo. Frio. Precisávamos de frio. Você não tem para onde correr, disse a mulher guerreira. Olhei para trás e percebi que tinha me apoiado contra a parede do armazém. Mas isso não era um problema. Eu já tinha elaborado minha estratégia. Sem uma palavra, estendi minhas mãos em direção à minha agressora com poucas roupas. Campo de cincelo. No momento em que canalizei minha energia mágica através da minha mão direita, o ar extremamente frio saiu do nada para preencher o armazém. A temperatura caiu 30 graus centígrados quase que na mesma hora. De repente, ficou como se estivéssemos dentro de uma geladeira. Mas que... Eu já podia ver os arrepios nos braços da mulher de biquíni, mas ainda não tinha acabado. Desta vez, deixei minha energia mágica fluir para minha mão esquerda. Explosão. Uma grande rajada de vento fez a mulher voar para trás. Quando ela parou de rodopiar, a enviei até a entrada do armazém. Eu estava pensando em chamar esse pequeno feitiço combinado de explosão polar. O ar agora estava tão gélido que senti que poderia pegar um resfriado também, mas consegui fazer exatamente o que tinha planejado. Tremendo e espirrando, a mulher com a armadura de biquíni gesticulou freneticamente para suas amigas pedindo por um casaco. Agora eu estava livre de perigos. Uma vez que aqueles seios estivessem escondidos da vista, não havia como ela levar a melhor sobre mim. Tudo o que restava agora era deixar todo mundo inconsciente e começar com a minha fuga. Estou aqui, pessoal. Desculpe por deixar todo mundo esperando. Ou assim pensei, até que meu mais novo desafiante apareceu. O homem na porta parecia familiar. Algo em seu rosto realmente me fez sentir um pouco de nostalgia.
Eu já tinha visto aquele cara em algum lugar, não tinha? Mas onde? Ele não estava indo em minha direção. Esse boss tinha se tornou um verdadeiro estorvo, hein? E... para trás, pessoal. Não há razão para se unir contra uma criança melequenta. Vou derrubá-lo pessoalmente. O homem estava obviamente confiante em suas habilidades, mas também parecia que poderia estar bêbado. Mesmo à distância, eu podia vê-lo balançando instavelmente, e seu rosto estava tingido de vermelho. Sério. Quanto mais eu olhava para o cara, mais familiar ele parecia. Com o cabelo castanho e o rosto levemente violento, meio que se parecia com Paul. Pensando bem, também soava muito parecido com ele. Se colocassem Paul em uma greve de fome e não o deixassem ter uma boa noite de sono por alguns meses, provavelmente acabaria parecendo algo assim. Isso me fez hesitar um pouco quanto a lançar qualquer ataque sério contra o sujeito. Mas, é claro, dentre todas as coisas, de jeito nenhum meu pai estaria na verdade andando com um bando de sequestradores em Mires. Ei, você! Acha que pode simplesmente entrar aqui e bater no meu pessoal, hein? Bem, vou fazer você viver para se arrepender. O homem deu um passo à frente de seu grupo, cuspiu algumas palavras ferozes em minha direção e puxou um par de espadas de suas bainhas. Qualquer um capaz de empunhar duas armas com competência tinha que ser um mestre espadachim. Só por sua postura, tive a nítida sensação de que estava em um nível totalmente diferente da mulher de armadura de biquíni. Canhão de pedra seria o bastante para lidar com ele? Eu realmente não queria usar nada que pudesse matar o cara, entretanto. Talvez sentindo minha hesitação, o homem avançou abruptamente. Uá! Ele me pegou um pouco desprevenido, mas consegui lançar um feitiço canhão de pedra atrasado. O homem reagiu na mesma hora, girando a espada em sua mão direita diagonalmente para desviar o projétil. Estilo de Deus da água, hein? Isso não é tudo que tenho a oferecer, parceiro. Ele já estava quase em cima de mim. Agindo por puro reflexo, desencadeei uma onda de choque e me lancei voando para trás no ar. Uau! Ativei meu olho da previsão para espiar o futuro e me ajudar a evitar seus ataques posteriores. O homem era rápido com suas espadas, mas seu jogo de pés parecia um pouco desleixado. Provavelmente estava relacionado a todo o álcool em seu sistema. Afinal de contas, talvez eu pudesse derrotá-lo. Ele se move como um moleque, caramba! Vierra! Xierra! Venham me dar uma mão! Só assim, a mulher de armadura de biquíni e sua amiga maga voltaram a avançar. E quanto àquilo de me derrubar sozinho, hein? Afinal, que tipo de homem é você? A mulher guerreira, agora toda coberta com um sobretudo, começou a me circular. E a maga já estava começando a entoar outro encantamento. Isso definitivamente não era bom. Os ataques do homem eram ferozes e persistentes, e eu estava ocupado apenas me esquivando de todos eles. Por sorte, ainda tinha um ou dois truques na manga. Uá! Ugh! Usando a magia vocal do povo fera, parei o homem em seu caminho por apenas um instante, me dando tempo para enviá-lo voando com uma onda de choque. Canhão de pedra! Mantendo um olho no homem enquanto ele caía para trás, disparei um feitiço ofensivo na maga. Em seguida, quando a mulher da armadura de biquíni estava balançando sua espada em minha direção, usei meu olho da previsão para escapar do ataque e acertar um contragolpe sólido. A maga estava concentrada em seu encantamento. Meu feitiço a atingiu em cheio e a deixou inconsciente. A mulher guerreira cambaleou para trás, mas ainda não estava fora da luta, isso era notável a julgar pela fúria em seu olhar. E, claro, agora, o homem estava voltando direto para mim de novo. Xierra! Você vai pagar por isso, seu merdinha! Assim que o homem deu um passo à frente, transformei o chão embaixo dele em um pequeno espaço de pântano lamacento. Seu pé mergulhou direto naquilo, e ele caiu desajeitadamente para frente no chão. Capitão! Por um momento, os olhos da guerreira ficaram sobre ele em vez de mim. Péssima ideia. Sem qualquer palavra, disparei outro canhão de pedra direto nela. 2 já eram, faltava uma. Vierra! Puta merda! Empurrando uma de suas espadas de volta para a bainha, o homem enfiou a outra na própria boca. Ativei meu olho da previsão. O homem vai correr para mim de 4. Esse cara era um cachorro ou o quê? Disparei vários feitiços canhão de pedra para mantê-lo afastado e recuei para criar mais distância entre nós. Infelizmente, o armazém não era um dos grandes. Não havia maneira fácil de impedir que ele diminuísse a distância. Torcendo o corpo de um jeito bem estranho, o homem saltou do chão. Ele de alguma forma conseguiu sacar a espada em seu quadril, mesmo enquanto me atacava como um animal.
Seus ataques foram rápidos e furiosos, partindo de posturas tão estranhas que eu nunca saberia o que esperar. O homem vai agarrar a espada na boca com a mão esquerda e a balançar para baixo. Que movimento bizarro! A cada passo o cara voltava a desafiar minhas expectativas. Sem o olho da previsão, eu nunca teria conseguido evitar aquele último ataque. Ainda assim, sua lâmina roçou a ponta do meu nariz. O corte formigou dolorosamente. Meu coração estava batendo forte no meu peito. Não estava tentando matar o homem, mas o sujeito transbordava com a intenção de tirar minha vida. Por alguma razão, isso realmente não parecia importar para ele no momento. Isso devia ser óbvio desde o começo. Se eu não desse tudo o que tinha, não conseguiria sair do armazém vivo. Cerrei meus dentes e me abaixei, ficando quase agachado. Pensei no meu treinamento com Ruiger Bieres. O estilo feroz e bestial desse homem estava provavelmente perto da forma como Ruiger atacava quando estava apenas atuando, mas seus movimentos não eram tão rápidos ou perfeitos quanto os do Super. O fator estranheza era sua principal vantagem. Eu poderia fazer isso. Na próxima vez que ele me atacasse, eu acertaria um contragolpe. Nesse ponto, percebi que o homem havia parado de se mover. Um momento depois, percebi que a calcinha que eu estava usando na cabeça agora estava no chão do armazém. Merda, isso não era bom. Eles viriam meu rosto. Rude? Existia apenas um homem que me chamava assim. E aquela voz, não era mais a rouquidão de algum bêbado zangado. De repente, parecia uma muito familiar. Pai. Nos anos desde que o vi pela última vez, Paul Greer evidentemente havia passado por uma espécie de transformação. Seu rosto estava magro, havia olheiras sob seus olhos e barba por fazer nas bochechas. Seu cabelo estava despenteado e seu hálito cheirava a bebida. Em basicamente todos os aspectos, meu pai parecia um completo maltrapilho. A diferença para o homem que eu lembrava era dramática, para não dizer mais. Capítulo 2. A história de Paul. Ponto de vista do Paul. Quando abri os olhos, me vi no meio de uma planície relvada. Era um trecho comum de terreno plano e limpo, mas, estranhamente, parecia familiar. Tentei determinar onde estava e a resposta me veio à mente em pouco tempo. Estava ao sul do Reino Assura, perto de uma cidade em que passei algum tempo. Era o lugar onde fiquei quando estava aprendendo o estilo Deus da Água ou ia à cidade natal de Lilia. Naturalmente, concluí que isso devia ser algum tipo de sonho. Afinal, não tinha motivo para estar no local. Ainda assim, isso com certeza despertou memórias. Quantos anos passei nesta área? 1. Talvez 2. Tudo o que eu sabia era que com certeza não tinha ficado muito tempo. A maioria das minhas memórias daquele período da minha vida dizia respeito ao salão de treinamento e aos alunos mais velhos com quem treinei. Era um bando de idiotas arrogantes com bocas grandes e nenhuma habilidade real. Eu tinha um talento real, então estavam sempre ocupados tentando me manter no lugar apropriado. E também sempre odiei que me mandassem fazer algo, afinal, a única razão pela qual fugi de casa foi para escapar do controle do meu velho. Mas ele pelo menos era um homem genuinamente competente e intimidador, com poder suficiente para justificar seu ego. Os alunos do último ano, por outro lado, eram apenas um monte de lixo inútil com egos inflados. Quando cheguei ao nível intermediário, ainda estavam presos nos estágios finais de suas lições de iniciante. Com certeza foi meio patético. Inferno, mesmo o mestre do salão de treinamento só tinha alcançado o nível avançado no estilo Deus da Água. Ele era um daqueles velhos idiotas que adoravam gritar sobre coragem e determinação, apesar do fato de que nunca havia feito nada de demais em lugar nenhum. Eu queria mostrar a cada um deles o quão bom seria no futuro. Mas, nunca tive a chance. Acabei perdendo minha paciência com suas besteiras, transei com Lilia por despeito e fugi durante a noite. Passei algum tempo de olho nela, mas, naquele momento, tudo o que queria era tomar algo que todos estimavam. Na manhã seguinte, estavam todos procurando furiosamente por qualquer vestígio meu. Fugi para outro país com um sorriso de escárnio no rosto. Deus, eu realmente era um merdinha estúpido. Não me importava com quantos outros alunos me odiavam, mas descontar minha frustração em Lilia com certeza não foi uma das melhores coisas que fiz. 1. O vento estava aumentando. Um pouco de poeira soprou em meus olhos e fiz uma careta. Um momento depois, houve um pequeno puxão na minha manga. Papai. Onde estamos? 1. Por algum motivo, estava segurando Norna em meus braços. Ela estava olhando para mim com ansiedade nos olhos. Nesse ponto, finalmente percebi que estava realmente parado no meio do nada com as roupas que usava em casa. Podia sentir o chão sólido sob meus pés e o calor do corpo da minha filha contra o meu peito. Isso não era um sonho.
Mas que diabos! Eu não fazia ideia do que estava fazendo neste lugar. Se estivesse sozinho, provavelmente teria acreditado que era um sonho. Mas Norn estava bem ali, em meus braços. Sim. Era a pequena Norn, claro. Minha adorável filha de 3 anos. Eu não a abraçava assim com muita frequência. Estava querendo ser algo mais apropriado, um tipo de pai digno, então mantinha minhas expressões físicas de afeto ao mínimo. Então o que ela estava fazendo em meus braços? Ah, lembrei. Finalmente lembrei. Há apenas alguns momentos atrás, estava conversando com Zenith em nossa casa. Sabe, quando as meninas crescem um pouco, não gostam de ser abraçadas pelo pai. Você devia aproveitar para as mimar enquanto ainda pode. Não, desta vez quero demonstrar alguma dignidade paterna. Comparada a Rudeus, Norn parece uma criança comum, certo? Se eu fizer tudo direitinho, aposto que posso convencê-la de que sou o melhor homem do mundo. Essa não foi a abordagem que seu pai adotou? Achei que você o odiava. Você tem razão. Tudo bem, me dá ela aqui. Foi apenas uma conversa boba e casual. Lilia também estava por perto, ensinando uma coisa ou outra para Aisha. Depois de perceber que a garota era talentosa, decidiu cultivar seus talentos por meio de aulas e sermões constantes. Argumentei que a criança ficaria mais feliz se a deixássemos ter uma infância mais despreocupada, mas Lilia resistiu com tanta ferocidade que tive de recuar. Entretanto, a criança realmente estava crescendo rápido. Ela começou a andar muito cedo e absorveu tudo o que lhe ensinamos como se fosse uma esponja. Lilia era uma boa professora, então isso provavelmente era esperado, mas Aisha estava progredindo tanto que me preocupou que pudesse haver algo de errado com Norn. Quando falei com Lilia, ela disse: Aisha não é nada especial em comparação com o jovem mestre Rudeus. E a senhorita Norn é uma criança perfeitamente normal. Eu não me importava se Norn era normal ou não, sério. Mas quando eu imaginei crescendo na sombra de 2 irmãos brilhantes, isso me fez sentir um pouco mal por ela. Lembrei de pensamentos como aqueles que passavam pela minha mente. E então fui subitamente envolvido por uma luz branca cegante. Finalmente lembrei. Não havia nenhum tipo de lacuna na minha memória. O fato de ainda estar com Norn em meus braços era prova disso. Fazia algum tempo desde que ela aprendeu a andar, mas eu a estava segurando contra o peito. Estava acontecendo algo muito estranho. Isso ficou imediatamente óbvio. Papai. Norn voltou a falar comigo com uma voz inquieta. Ela estava observando o meu rosto o tempo todo. Está tudo bem, Norn. Afagando suavemente sua cabeça, olhei ao redor da área. Zenith e Lilia não estavam em lugar nenhum. Será que estariam por perto? Ou eu era o único que tinha sido levado ao lugar? Nesse caso, por que Norn ainda estava comigo? Uma possibilidade surgiu em minha mente. Certa vez, ativei uma armadilha muito desagradável nas profundezas de um labirinto, num círculo de teletransporte escondido. E isso parecia muito semelhante. Na época, tive a sorte de ser teletransportado para perto. Mais reflexivamente agarrei Lina-Lise pela manga quando a armadilha ativou, o que a arrastou junto comigo. Daquela vez ela ficou bem chateada. Se não tivesse sorte, uma armadilha de teletransporte seria o tipo de coisa que poderia oferecer uma morte instantânea. Pisar naquilo não foi minha culpa, já que nosso macaco batedor deveria ter avistado a coisa de antemão, mas isso não era mais importante. Resumindo, a magia de teletransporte era capaz de mover alguém instantaneamente, e qualquer pessoa com quem estivesse em contato físico, para um local diferente. Isso explicaria por que Norn ainda estava comigo, mas as outras não. Mas por que fui teletransportado? Não houve nenhum aviso. Alguém tinha feito isso de propósito? Para ser honesto, eu tinha inimigos em todos os lugares. Não seria surpreendente se alguém me atacasse furtivamente, dadas todas as coisas ruins que fiz no passado. Mas magia de teletransporte? Isso não fazia sentido. Por um lado, não havia nenhum encantamento conhecido para isso. Para teletransportar alguém, seria necessário usar um círculo mágico ou um item mágico especial. Itens de teletransporte foram proibidos em todo o mundo, e a criação de círculos de teletransporte foi proibida por tanto tempo que a arte em si foi praticamente perdida. Por que alguém iria a extremos perigosos, apenas para se vingar de um único homem como eu? E por que simplesmente me jogariam no meio do nada? Será que o responsável era alguém do salão de treinamento? Talvez ainda estivessem guardando rancor e me teletransportaram para longe para que pudessem colocar as mãos em Lilia. Talvez me jogaram neste lugar para passar alguma mensagem, e quando eu voltasse para minha casa, encontraria Zenith e Lilia sendo violadas por uma gangue de bandidos cruéis. Droga! Isso soava como algo que aqueles bastardos iriam pensar. Papai. Não se preocupe, Norn.
Está tudo bem. Vamos voltar para casa rapidinho. Tentando tranquilizar tanto a mim quanto Norn, parti em direção à cidade vizinha. Felizmente, tinha uma moeda de ouro assurano escondida na bainha da minha espada, era um fundo para emergências. E graças aos velhos hábitos de meus dias de aventuras, sempre mantive minha espada comigo, mesmo quando dormia. Só a deixava de lado durante as noites mais gostosas. Meu cartão de aventureiro também estava guardado dentro da bainha. Era só uma pequena precaução para qualquer tipo de emergência. Fui até a guilda local e troquei minha moeda de ouro por moedas de valores menores. A recepcionista me devolveu 9 moedas de prata assurana e 8 moedas de cobre grande. Pelo visto, em algum momento aumentaram suas taxas, mas isso seria mais do que eu precisaria, de qualquer forma. Revisei rapidamente as tarefas disponíveis, encontrei uma para uma entrega de emergência e a aceitei na hora. Meu cartão ficou sem magia há anos, então a senhora atrás do balcão teve que primeiro o recarregar para mim. Quando as palavras reapareceram, ela exclamou surpresa e me perguntou por que um aventureiro de rank S estava aceitando um trabalho como aquele. Como era uma solicitação de emergência, as restrições normais não se aplicavam, mas em circunstâncias normais teria sido uma tarefa de rank E. Eu não tinha nenhum motivo real para esconder minha situação, mas não queria perder tempo explicando. Dei uma vaga explicação confusa, depois perguntei se poderia pegar um cavalo emprestado. Essa era uma das vantagens especiais que a guilda oferecia aos aventureiros de rank S. Quando aceitavam uma entrega urgente, emprestariam algum transporte de graça. Claro, precisaria devolver o cavalo assim que o serviço fosse concluído e mais, desta vez, estava planejando cavalgar em uma direção totalmente diferente. Me senti mal pelo cliente, porém precisava lidar com uma emergência pessoal. O cavalo que me entregaram acabou por ser um espécime bastante impressionante. Tive sorte. Esse trabalho de entrega devia ser, de fato, muito urgente. Havia uma possibilidade real de perder meu status de aventureiro por causa dessa façanha, mas poderia viver com isso. Bem, não planejava voltar a ganhar a vida com essas coisas. Coloquei Norn no cavalo e pulei atrás dela. Na mesma hora galopamos para longe da cidade. No meio da viagem, Norn começou a passar mal. A menina não tinha experiência em andar a cavalo, e eu fiz com que viajássemos dia e noite. Provavelmente era demais para ela aguentar. Com o tempo que levou para cuidar de sua saúde, não consegui voltar para a região de Fitoa durante uns bons 2 meses. Demorou tanto que quase me arrependi por não ter pego uma carruagem para fazer o percurso. Eu já tinha falhado no serviço de entrega, é claro, mas a taxa de quebra de contrato não seria tão ruim. No momento, porém, eu estava caindo em desespero. Ainda não tínhamos chegado a Buena Village, mas finalmente descobri o quanto a situação era grave. Tudo na região de Fitoa havia desaparecido. Fiquei perplexo. Totalmente perplexo. Mas que diabos era isso? Onde Buena Village tinha ido parar? Onde estavam Zenith e Lilia? A cidadela de Roa também havia desaparecido. Isso significava que a Terra-Deus sumiu? Isso não pode ser verdade. Em algum momento, caí de joelhos graças ao choque e angústia. As palavras foram eliminadas por uma armadilha de teletransporte e ecoaram dentro da minha mente. Foi uma frase que ouvi mais de uma vez em meus dias de aventureiro, quando ainda estava explorando labirintos. As armadilhas de teletransporte eram a única coisa com a qual deveria estar sempre atento. Elas acabavam dividindo grupos e deixando todos perdidos, sem saber a localização uns dos outros. Acionar uma era uma ideia muito, muito ruim. Ouvi inúmeras histórias de times veteranos que foram totalmente eliminados por causa dessas coisas. Uma vez, vi um homem atordoado contando como todo o seu grupo havia pisado em um círculo de teletransporte. Ele conseguiu se juntar a outro aventureiro e lutar para sair do labirinto, apenas para descobrir que todos os seus amigos morreram. Mas por que isso aconteceu? Logo conosco? Papai, ainda não chegamos em casa? A voz de Norm me trouxe de volta à realidade. Sua mãozinha estava segurando minha manga. Sem dizer uma palavra, a abracei com força. O que foi, papai? Isso mesmo. Eu sou o pai dela. A garota ainda não entendia o que havia acontecido. Mas não estava preocupada, porque eu estava com ela. Eu era o pai dela. Agora eu era o pai, droga. Não poderia mostrar nenhuma fraqueza. Tive que permanecer calmo e confiante. Ia ficar tudo bem. O teletransporte era uma armadilha perigosa e eu não fazia ideia do porquê disso ter acontecido. Mas estava vivo, não estava? Zenith era uma ex-aventureira de pleno direito. E embora Lilia não fosse tão ágil quanto costumava ser antes do envenenamento, ainda sabia como usar uma espada. Aisha, porém. Pense, droga. Lilia estava com ela naquele momento? Não conseguia lembrar.
Mas não poderia perder as esperanças. Por enquanto, só teria que acreditar que Lily estava segurando a mão da filha quando aquela luz nos atingiu. Devolvi o cavalo para a guilda na cidade mais próxima e comecei a reunir informações. Parecia que a calamidade mágica realmente havia afetado toda a região de Fitua. Philip e Saurus estavam desaparecidos, então o irmão mais velho de Philip estava trabalhando como Lorde interino. No entanto, ele estava sob intensa pressão política para assumir a responsabilidade pelo desastre. Pelo que parecia, estava prestes a ser destituído de sua posição. Toda a energia do homem estava atualmente dedicada à sua proteção, então não havia tomado quaisquer medidas reais para lidar com a calamidade em si. Em vez de cuidar de seu povo, o bastardo egoísta estava tentando salvar sua própria pele. E ainda perguntavam por que eu não suportava nobres açuranos. No decorrer de minhas investigações, conheci um velho chamado Alphonse. Ele se apresentou como um mordomo que estava a serviço de Philip antes do desastre. Sua lealdade à família Bores Greira era aparentemente inabalável, apesar das circunstâncias atuais. Estava montando um campo de refugiados, usando o dinheiro do próprio bolso, e queria que eu ajudasse com as ações. Quando perguntei por que ele me queria, o velho explicou que Philip às vezes mencionava meu nome. Pelo visto, me considerava um homem que mostra seu verdadeiro valor em uma crise, mas também tende a criá-las por meio de sua própria falta de visão. Bem, eu não pedi para ser criticado, mas tanto faz. Alphonse admitiu que estava um tanto hesitante em me abordar com base nesta questionável declaração. Assim que levou em consideração o fato de que eu era o pai de Rudeus, entretanto, decidiu que seria sábio procurar minha ajuda. Eu tinha ouvido um pouco sobre como as coisas estavam indo em Roa por meio de cartas, mas ainda era bom ver que meu filho era tão bem considerado por alguém com quem provavelmente nem interagia com tanta frequência. Em todo caso, aceitei a oferta de Alphonse com prazer e comecei a trabalhar na mesma hora. Depois de um mês, fizemos muito progresso. Alphonse era um homem com muitas conexões. Em apenas algumas semanas, lidou com todos os preparativos e reuniu trabalhadores suficientes para colocar o campo de refugiados em funcionamento. Foi um feito realmente impressionante. De minha parte, recrutei a maioria dos refugiados mais jovens que se reuniram na área para uma organização chamada Esquadrão de Busca e Resgate de Fitua. Viajamos por todo o país, ajudando pessoas que foram desalojadas pela calamidade. Claro, meu objetivo principal não era salvar um bando de estranhos. Antes de mais nada, estava procurando minha família. Neste ponto, a luta pelo poder na capital real aparentemente se resolveu, já que Alphonse começou a receber fundos de recuperação de desastres do governo. Deixei um bilhete no campo de refugiados para Rudeus e parti com meu esquadrão para o país sagrado de Miles, onde ficava a sede da Guilda dos Aventureiros. Assura e Miles eram dois dos maiores países do mundo. Achei que as informações que procurava deveriam estar em um ou outro. Parecia ser a abordagem lógica. Honestamente, pensei que encontraria todo mundo em breve. Mas que otimismo mais cego. Meus primeiros 6 meses em Miles foram bem produtivos. No final das contas, um grande número de fitoanos foi teletransportado para este continente, e nós saímos resgatando cada um deles. Alguns já tinham sido vendidos como escravos, e libertar a força propriedade de outra pessoa era contra a lei em Miles. Mas a ideia de alguém vendendo Zenith ou Lilia como escrava me deixou tão furioso que nunca hesitei em infringir essa lei. Me apeguei teimosamente a uma política de resgatar todos que encontramos. Depois de decidir esse curso de ação, pedi ajuda à família de Zenith. Acontece que minha esposa era de uma casa nobre com algum poder real em Miles. Eram conhecidos por produzir muitos cavaleiros famosos, entre outras coisas. Com a ajuda deles, comecei a preparar o terreno para libertar todos os escravos que localizarmos. No final das contas, nossos esforços foram frutíferos. Nos movemos rapidamente e encontramos muitos fitoanos perdidos e sem um tostão em pouco tempo. Depois de retirá-los de qualquer situação difícil em que tivessem ficado, fornecemos fundos para viagens aos capazes de voltar para casa, recrutamos todos os voluntários dispostos em nosso esquadrão e encontramos lugares para as crianças e idosos refugiados ficarem. Libertar os escravos exigia mais esforço, é claro. Pagávamos pela liberdade de tantos quanto podíamos. Quando isso não era uma opção, pedíamos para que a família de Zenith pressionasse. E quando isso não funcionava, procurávamos chances de tomá-los de seus donos. Naturalmente, tomar escravos à força não agradava a nobreza Miles como um todo. Alguns até enviaram suas forças pessoais atrás de nós. Sofremos com numerosas fatalidades. Ainda assim, eu não iria parar. Minha moral estava alta. Estava salvando pessoas desesperadas que precisavam de ajuda. E, por esse motivo, meu time ficou comigo apesar do perigo. Usei tudo o que tinha, o nome Greira, minha conexão com a família de Zenith e minha reputação como um ex-aventureiro, para encontrar maneiras de contornar os obstáculos em nosso caminho.
Mas não importa o quanto trabalhamos, não importa o quão exaustivamente eu tenha pesquisado, não conseguia encontrar nenhuma informação sobre Zenith ou Lilia. Inferno, eu não tinha ouvido nada sequer sobre Rudeus. Aquele menino se destacava como uma pedra no sapato em todos os lugares que ia, mas agora parecia que tinha sumido da face do planeta. Antes que eu percebesse, um ano inteiro havia se passado. A essa altura, ouvíamos falar cada vez menos dos fitoanos teletransportados. Provavelmente tínhamos encontrado quase todos que iríamos encontrar no continente Miles e nas regiões ao sul do continente central. Ainda havia algumas aldeias menores que não havíamos revistado e vários escravos que não havíamos conseguido libertar, mas era só isso. Meu esquadrão estava trabalhando sistematicamente para libertar os escravos restantes. Assim que colocamos nossas mãos sobre eles, o resto foi bastante simples. Eu sabia que era uma abordagem violenta. Sabia que cada escravo que libertamos despertava mais ódio da nobreza local. E mesmo assim continuei. Às vezes, isso fazia com que meu pessoal fosse atacado na rua. Às vezes, ficavam gravemente feridos ou eram até mesmo assassinados. E alguns membros do esquadrão me culparam por isso. Talvez estivessem certos. Talvez eu pudesse ter evitado que as coisas ficassem tão feias. Mas não importa o que dissessem, não mudaria minha abordagem neste ponto. Estava muito comprometido com o caminho que escolhi. Começamos a receber mais notícias sobre fitoanos mortos do que vivos. Tinha havido mais notícias do que boas desde o início, mas a proporção só piorava. Para ser franco, as pessoas que encontramos vivas eram uma minoria. Ethos, Chloe, Laos, Bonnie, Lane, Marion, Monty já estavam todos mortos. Cada vez que ficava sabendo de outro conhecido morto, meu sangue gelava. Às vezes, os membros do esquadrão caíam em lágrimas com as últimas notícias terríveis. Mais de uma vez, chegamos um pouco tarde demais para salvar alguém, e um amigo ou membro da família descontava sua raiva em mim, exigindo saber por que levei tanto tempo para nos levar até aquela cidade ou vila. Havia o risco de ficarmos presos em algum lugar se não planejássemos nossos movimentos com cuidado, portanto, nunca achei que minha estratégia estivesse errada. Sob minha liderança, conseguimos salvar vários milhares de refugiados. Claro, se tivesse conseguido falar com os membros do meu antigo grupo, o Presas do Lobo Negro, poderiam ter nos ajudado procurado também no continente Demônio e no continente Begarit. Mas só consegui entrar em contato com um deles, e o cara desapareceu logo após algumas breves conversas. Eu não tinha ideia do que ele estava fazendo. Não iria dizer que era um sem coração nem nada do tipo. Para começo de conversa, nunca nos demos lá muito bem, e houve uma briga e tanto quando eu debandei. Depois da maneira como me despedi, não seria surpreendente se virassem as costas para mim. Afinal de contas, por que tive que abandonar as coisas deixando um gosto tão azedo em tudo? Fui um moleque tão estúpido. Mas não fazia mais sentido pensar naquilo. 1 ano e meio se passou desde o incidente de deslocamento. Atualmente, o álcool era a única coisa que me fazia continuar. Começava a beber pela manhã e não parava mesmo à noite. Eu, literalmente, não ficava sóbrio nunca. Sabia que deveria me conter. Mas sempre que o efeito da bebida passava, os mesmos pensamentos voltavam a surgir na minha cabeça. Começava a pensar que minha família estava morta. Pensaria nas maneiras como poderiam ter morrido. Ficava me questionando sobre o que havia acontecido com seus corpos. Não conseguia pensar em mais nada. Alguém poderia me culpar? Até aquele meu filho absurdamente talentoso havia desaparecido sem deixar vestígios. Eu não queria acreditar. Realmente não queria. Mas era bem provável que ele estivesse morto. Todos provavelmente morreram em algum momento dos últimos 18 meses, com lágrimas escorrendo pelo rosto, esperando que eu os resgatasse. Cada vez que imaginava isso, pensava que poderia enlouquecer. Afinal de contas, o que diabos eu estava fazendo? Por que perdi todo esse tempo ajudando um bando de estranhos? Deveria ter ido direto para as partes mais perigosas do mundo, desde o começo. Poderia ter, de alguma forma, conseguido, mesmo se estivesse sozinho. Fiz a escolha errada e acabei perdendo minha família. As pessoas de quem mais gostava foram roubadas de mim, e eu nunca poderia recuperá-las. É claro que não queria acreditar nisso. Então bebia. Quando estava bêbado, pelo menos, sentia algo parecido com felicidade. Na verdade eu já não estava mais nem trabalhando direito. Em mais 6 meses, estaríamos iniciando uma operação para repatriar muitos dos fitoanos que encontramos no continente Miles. Eram idosos, mulheres, crianças e pessoas tão doentes que mal podiam se mover. Mesmo se lhes dessemos dinheiro, não havia garantia de que poderiam suportar uma longa jornada. Mas todos queriam voltar para sua terra natal, então meu esquadrão os escoltaria de volta ao reino Assura. O planejamento estava avançando de forma constante.
Mas, apesar de meu papel como capitão do time, faltei às reuniões e passei meus dias bebendo. Permaneceria em Mires após a operação, junto com alguns outros membros importantes do esquadrão de busca e resgate. Depois de tudo feito, entretanto, nossas atividades seriam drasticamente reduzidas. Em outras palavras, iriam interromper a busca por vítimas depois de apenas 2 anos. Parecia muito cedo e mais, ao mesmo tempo, eu tinha que admitir que entendia a lógica por trás disso. Continuar procurando pelo interior, a esta altura, não passaria de desperdício de dinheiro. No final, não consegui encontrar um único membro da minha família. Fracassei. Agora que estava bêbado o tempo todo, os outros membros do esquadrão começaram a manter distância de mim. Mas não poderia culpar nenhum deles. Ninguém quer perder tempo lidando com algum idiota bêbado. Porém, havia algumas exceções, e Norn era uma delas. Papai. Sabia? Adivinha o que aconteceu quando eu estava lá fora? Não importa o quão bêbado eu estivesse, Norn sempre conversaria alegremente comigo. Esta doce garotinha era tudo o que restava da minha família. Certo. Havia uma boa razão para eu não ter ido para o continente Demônio ou Begarit, não é? Eu tinha que cuidar de Norn. O que deveria fazer? Abandonar minha filha de 4 anos. Não havia nenhuma maneira de deixá-la para trás e vagar para algum lugar onde pudesse morrer facilmente. O que foi, Norn? Aconteceu alguma coisa? Sim. Quase caí na rua lá fora, mas um careca grandalhão me ajudou. E ele me deu isso aqui. Olha só. Com um grande sorriso, Norm me mostrou a maçã vermelha brilhante em suas mãos. Com certeza parecia fresca e suculenta. Ah, é. Bem, sorte sua. Você disse obrigada como uma boa menina. Sim. Quando eu disse obrigada, o careca me deu um tapinha na cabeça. Sério? Acho que você encontrou uma pessoa muito legal. Mas não deve chamá-lo de careca, viu? Alguns caras são meio sensíveis com relação ao cabelo. Conversar com minha filha era sempre muito divertido. Norn era a luz da minha vida. Se alguém tentasse machucá-la, acabaria com todos, mesmo se isso acabasse começando uma briga com o Papa da Igreja Mires. Capitão. Temos um problema. Quando estava começando a me sentir um pouco melhor, um dos meus homens irrompeu em meu quarto. Não poderia dizer que fiquei satisfeito ao ter uma conversa com minha filha interrompida assim. Poderia ter jogado o cara para fora com um rugido de raiva, mas Norn ainda estava comigo. Um pouco de orgulho e mesquinhez manteve minha voz calma. O que está acontecendo? Os caras que trabalharam hoje acabaram de ser atacados. O quê? Sério? Agora, quem iria fazer uma coisa dessas? Que pergunta idiota. Com certeza eram aqueles aristocratas idiotas de novo. Havíamos explicado centenas de vezes que residentes inocentes do reino Asura foram escravizados como resultado de uma calamidade mágica, mas os canalhas teimavam e se recusavam a entregá-los. Pelo que me lembrava, planejávamos resgatar um escravo de algum deles. Certo. Pessoal, coloquem seus equipamentos. Vamos. Corri para fora do meu quarto e chamei os lutadores do esquadrão. Nenhum deles era um guerreiro lá muito experiente, mas também não era como se estivéssemos indo contra um bando de exploradores de labirinto veteranos. Com meu pessoal seguindo de perto, fui para o lugar onde a luta havia começado. A caminhada não foi longa. Tinham atacado o prédio ao lado, num dos armazéns do esquadrão de busca e resgate, um lugar em que costumávamos guardar roupas e suprimentos para nosso pessoal. Se nossos inimigos tivessem encontrado isso, teríamos um problema em nossas mãos. Talvez tivéssemos que mudar nossa base de operações. Há apenas um deles, mas ele é durão. Tenha cuidado, Paul. Ele é um espadachim ou o quê? Não, é um mago. Parece uma criança, mas está com o rosto escondido. Um garoto mago? Eu sabia que meu pessoal era amador, mas eram adultos em boa forma, e ele derrubou um monte deles. Este garoto provavelmente era um hobbit, se quisessem saber minha opinião. Estavam sempre se aproveitando de sua aparência infantil para enganar as pessoas. Então um mago hobbit veterano e um... Será que poderia derrotá-lo nessas condições? Estava confiante de que poderia lidar com um bandido ou até 3 deles, não importa o quão bêbado estivesse, mas... Não, sem problemas. Eu tenho muitos truques na manga. Balançando a cabeça, entrei no armazém. Capítulo 3. Contenda de família. Paul estava hospedado em um lugar chamado Pousada Porta de Alvorada, mas me levou para o bar ao lado. Havia cerca de 10 mesas redondas de madeira e, no momento, eu estava sentado bem em frente ao meu pai. Ainda era dia, mas não éramos os únicos no bar.
Na verdade, todos os lugares estavam ocupados. Os caras que derrubei no armazém estavam sentados, tendo seus ferimentos tratados pelos curandeiros do grupo. Nem seria preciso dizer que os olhares que me deram não foram muito amigáveis. Pelo visto eram todos membros da gangue de Paul. E, dentre todos, quem mais chamava a atenção era, com certeza, a guerreira sentada diagonalmente atrás dele. Ela tinha cabelos castanhos curtos com as pontas feitas, uma boca carnuda e um rosto bastante encantador. Mas era sua silhueta e sua roupa que faziam com que realmente se destacasse. Seu peito era enorme, sua cintura era fina e sua bunda arredondada. Por alguma razão, ainda estava usando aquela armadura de biquíni. Pelo visto ainda não tinha nem 20 anos. Era aquela garota que anteriormente me deu tanto trabalho. Paul a chamava de Vierra. Ela definitivamente tinha o tipo de corpo pelo qual eu podia imaginar meu velho babando. Eu mesmo achei difícil desviar o olhar quando olhei na direção dela, e aquela roupa absurdamente minúscula certamente não ajudava em nada. A própria armadura de biquíni não era algo tão raro neste mundo. Afinal, a maioria dos ferimentos poderia ser curada instantaneamente com magia, então algumas espadachins optavam por equipamentos de proteção mais leves, aceitando o fato de que às vezes mostrariam demais. Conheci algumas pessoas assim no continente demônio, e tinha que assumir que ela estava na mesma situação. Mas eu nunca tinha visto ninguém com tão poucas roupas antes. Normalmente, uma armadura como aquela seria usada sobre roupas leves, e não sobre a pele nua. E qualquer um usaria alguma proteção para cobrir ao menos algumas partes das próprias juntas. Agora podíamos até estar apenas em um bar, então faria sentido não se incomodar em usar nada mais para proteção. Da mesma forma, normalmente se usaria um casaco sobre esse tipo de armadura quando não estivesse lutando. Ao menos era isso que as mulheres faziam no continente demônio. Mas algumas das espadachins mais experientes não pareciam se importar tanto. Espera. Ela não tinha colocado um sobretudo no armazém depois que lancei o feitiço? Por que diabos iria tirá-lo de novo? Bem, tanto faz. Eu poderia muito bem aproveitar o colírio para os olhos enquanto tivesse a oportunidade. Milímetro, sim, de fato. Esplêndido, esplêndido. Ops! Acidentalmente encontrei o olhar da garota enquanto a cobiçava. Ela me deu uma piscadela rápida, então devolvi uma das minhas. Ei, Rudy! Rudy? Nesse ponto, percebi que Paul estava falando comigo e, com pesar, desviei meus olhos da guerreira. Olá, pai. Quanto tempo? É bom ver que você ainda está vivo, garoto. A voz de Paul transbordava exaustão. O homem realmente tinha mudado bastante. E, com certeza, não foi para melhor. Nunca o tinha visto tão abatido ou desgrenhado antes. Bem, obrigado. Para ser honesto, estava tendo muita dificuldade para entender essa situação. O que diabos Paul estava fazendo nesse lugar? Estávamos no país sagrado de Miris. Ficava tão longe do reino Assura quanto a Mongólia da África. Ele estava me procurando? Não, não podia ser. Ele nem sabia que eu tinha sido teletransportado para o continente demônio. Devia haver algum outro motivo. O que aconteceu com seu trabalho de proteger Buena Village? Então, o que está fazendo aqui, pai? A pergunta parecia um ponto de partida razoável para mim, mas Paul reagiu com óbvia surpresa. O quê? Você viu minha mensagem, não viu? Sua mensagem. Mas do que ele estava falando? Não me lembrava de ter recebido nenhuma mensagem. Por algum motivo, Paul franziu a testa, carrancudo, diante da minha confusão. Consegui de alguma forma perturbá-lo? Se importa em me contar o que andou fazendo até agora, Rudy? Estive basicamente tentando sobreviver. É uma longa história. Eu realmente esperava que Paul explicasse a situação primeiro, mas como ele perguntou, decidi contar a história de minha jornada para Militium. Comecei com meu teletransporte para o continente demônio com Ares, descrevendo como fomos resgatados por um demônio, nos tornamos aventureiros e passei um ano inteiro viajando até Porto Vento. Parando para olhar para o passado, a jornada foi bem divertida. Sofremos com um começo difícil, é verdade, mas por volta do 6º mês já estávamos acostumados com a vida de aventureiro. Aos poucos, comecei a gostar de contar minha própria história. Minhas descrições de eventos tornaram-se mais eloquentes e comecei a descrever vários episódios de maneiras cada vez mais dramáticas. Nada era ficção, mas dei um jeito de moldar tudo, transformando as coisas em uma grande e espetacular história. Para começar, dividi nossa aventura pelo continente demônio em 3 partes claras. Capítulo 1. Encontrei meu querido amigo Ruiger, e fizemos um nome para nós mesmos na cidade de Ricarizu.
Capítulo 2. Prometendo ajudar Ruiger em sua busca e corrigir vários erros, o grande mago Rudeus iniciou sua grande jornada. Capítulo 3. Fui pego em uma armadilha covarde do povo fera e me tornei um prisioneiro indefeso em sua aldeia. Podia haver um exagero aqui ou ali, mas mantive a narrativa fiel à realidade. Depois de um tempo, comecei a me divertir tanto que passei a balançar as mãos e adicionar efeitos sonoros dramáticos às cenas de ação. Além disso, optei por deixar de fora todo o caso com o Deus Homem. E então, quando finalmente chegamos a Porto Vento, a primeira coisa que encontramos foi, assim que estava encerrando o capítulo 2 de minhas crônicas de uma jornada errante através do continente demônio, abruptamente fiquei em silêncio. Por algum motivo, o humor de Paul piorou. Havia algo muito parecido com uma carranca em seu rosto, e ele tamborilava os dedos na mesa, irritado. Será que foi algo que eu disse? Realmente não entendi por que ele estava chateado, então decidi tentar descobrir ao continuar. Então de qualquer forma. Depois disso, nós fomos para a grande floresta. Chega, disse Paul, seu tom nitidamente irritado. Já entendi, certo? Você passou o último ano e meio brincando por aí. A maneira como ele disse isso meio que me irritou. Como é que é? Na verdade, passei por muitos problemas. Ah, é? Quando? Hein? Ele me pegou desprevenido com isso. Minha voz soou um pouco estranha. Do jeito que você acabou de descrever, a coisa toda pareceu uma maldita caminhada no parque. Bem, claro. Isso porque contei as coisas assim de propósito. Mas, parando para pensar, talvez tenha me empolgado demais. Olha, Rude, deixe-me perguntar uma coisa. O que foi? Por que não se incomodou em tentar descobrir se mais alguém foi teletransportado para o continente demônio? Fiquei em silêncio. Foi a única coisa que pude fazer. Afinal, não consegui pensar em nenhuma boa resposta para sua pergunta. Havia apenas uma resposta possível. Um motivo simples. Nem pensei nisso. No início, estava totalmente ocupado com os problemas do nosso grupo. Mas mesmo depois de começarmos a tomar controle das coisas, nunca pensei que alguém além de nós pudesse ter sido enviado para o continente demônio. Acho que esqueci disso. Eu estava meio que ocupado e... Ah, estava? Você encontrou tempo para ajudar algum demônio aleatório que nunca viu antes, mas não conseguiu pensar nas outras pessoas que provavelmente também foram enviadas para lá? Voltei a ficar em silêncio. Talvez tivesse priorizado as coisas erradas. Certo. Mas não conseguia ver motivo para me questionar sobre isso depois de tudo feito. Eu simplesmente não pensei nessas coisas na hora certa. O que se supunha que deveria ter feito? Ah. Então, e aí? Você não procurou ninguém. Não se preocupou em escrever sequer uma única carta. Só ficou por aí, curtindo a vida de aventureiro com uma garotinha bonita e um guarda-costas invencível. E então, quando chegou a Militium. A primeira coisa que fez foi tropeçar em um sequestro, colocar uma calcinha na cabeça e fingir que é algum tipo de herói? Com um bufo zombeteiro, Paul estendeu a mão para pegar uma garrafa de álcool na mesa ao lado. Ele bebeu metade em um único gole e cuspiu no chão fazendo barulho. Sua atitude estava realmente começando a me irritar. Eu não ia dizer para que não bebesse, mas estávamos no meio de uma discussão importante. Olha, eu fiz o melhor que pude, entendeu? Fiquei preso em um lugar totalmente desconhecido, sem dinheiro, e senti que tinha que me concentrar em manter Ares segura. Você realmente pode me culpar por ter esquecido algumas coisas? Não estou culpando você nem nada, garoto. O tom de voz de Paul soou zombeteiro como sempre. Neste momento não pude deixar de levantar minha voz. Então por que continua me atacando assim? Minha paciência tinha limites. Não entendi o motivo para o homem estar agindo assim. Por quê? Mais uma vez, Paul cuspiu no chão revelando desgosto. Isso é o que eu quero saber. Por quê? Como é que é? A cada segundo que passava a conversa ficava mais confusa. O que ele estava tentando dizer? Essa criança, Ares, é a filha de Philip, não é? Sim, claro que é. Eu mesmo nunca vi ela, mas tenho certeza de que é uma garotinha bonita. Foi por isso que não enviou nenhuma carta? Poderia acabar ficando mais difícil dar uns pegas nela se aparecesse um monte de guarda-costas, imagino. Vamos lá. Já te disse, só esqueci. Nenhum pensamento do tipo tinha passado pela minha cabeça. É verdade que Ares era criança de uma família poderosa. Os Greyrats possuíam muita influência. Se eu tivesse falado com o Lorde local de Porto Zant, poderiam ter nos dado 1 ou 2 guarda-costas.
Claro, acabei em uma cela de prisão em uma vila do povo fera antes de ter a chance de tentar algo assim. Mas já não tinha explicado isso? Ah, espera. Não. Na verdade, não tive a chance de chegar nessa parte. Ainda assim, realmente senti que fiz o melhor trabalho que pude diante das circunstâncias. Eu não estava dizendo que havia tomado as melhores decisões possíveis em todos os momentos, mas não achei que Paul tivesse o direito de me criticar depois de tudo feito. Após um momento de silêncio, a mulher da armadura de biquíni colocou a mão no ombro dele, chegando por trás. Capitão, por que simplesmente não esquece isso? Sabe, ele ainda é uma criança. Não precisa ser tão ríspido assim. Não pude deixar de bufar. Sério, típico do Paul. Apesar de toda a sua conversa fiada, não conseguia nem se controlar perto das mulheres. E desde quando um cara desses podia falar desse jeito comigo? Apenas para registrar, não coloquei um único dedo em Ares. Claro, em alguns momentos me senti tentado. Às vezes, meus desejos pecaminosos quase levavam a melhor sobre mim. Mas, no final das contas, nunca a toquei. Sabe, pai, não sei se você tem algum direito de me dar algum sermão por causa de mulheres. O quê? Paul semicerrou os olhos ameaçadoramente neste momento. Mas na hora, não percebi. Afinal de contas, quem é essa garota atrás de você? Vierra? O que tem ela? Diga-me, minha mãe e Lilia sabem que você está tão íntimo com uma mulher tão bonita? Não, elas não sabem. Como diabos saberiam? Paul contorceu o rosto amargamente, mas eu nem estava olhando para ele. Estava muito ocupado aproveitando o fato de que finalmente consegui levar alguma vantagem. Então pode traí-las tanto quanto seu coração quiser? A propósito, ela está usando uma roupa e tanto. Acho que logo vou ganhar mais um irmão ou irmã. De repente, me encontrei deitado no chão com meu rosto latejando dolorosamente. Paul estava olhando para mim com ódio nos olhos. Já estou farto dessa merda, Rude. Ele me deu um soco. Por quê? Mas que diabos? Ó ali. Se você chegou até aqui, já passou por Porto Zant, não passou? Passei. E daí? Então você já sabe, não sabe? Do que ele estava falando? Isso realmente não fazia qualquer sentido. Tudo o que poderia dizer era que Paul estava escondendo algo de mim, e que estava chateado por eu não saber o que era esse algo. Mas que piada. Eu não era nenhum sabe-tudo, inferno. O mundo transbordava com coisas que não sabia. Não faço ideia do que você está falando. Me levantei com um salto e dei um golpe em Paul. Mesmo enquanto ele se esquivava do soco, ativei meu olho da previsão. Ele vai pegar minha perna e me fazer tropeçar. Pisei com força no pé de Paul e girei para dar outro soco em seu queixo. Ele vai se esquivar do meu soco e me acertar um contragolpe. O homem se movia bem até demais para um bêbado. Canalizei magia em minha mão direita. Se eu não fosse páreo para ele em uma briga de curta distância, poderia simplesmente partir para o uso de feitiços. O redemoinho que invoquei atingiu meu pai de frente. Com um grito mudo de surpresa, girou para trás no ar, voando para além do balcão do bar. O barulho de garrafas quebrando passou por todo o cômodo quando ele caiu no chão. Puta merda! Agora já chega! Paul se pôs de pé na mesma hora, mas cambaleou instavelmente ao tentar se mover. Você andou bebendo demais, idiota. No passado ele fora muito mais forte. O velho Paul teria dado um jeito de evitar meu redemoinho, mesmo naquela posição estranha. Rude, seu moleque. Capitão. Enquanto Paul vacilava, outra mulher correu para o seu lado. Desta vez, era Maga de Robb. Então ele estava cercado por garotas, não estava? Foi incrível como teve coragem de me dar um sermão. Me deixe em paz. Empurrando a maga para o lado, Paul caminhou pelo cômodo de volta até mim. Com quantas mulheres você dormiu enquanto estive longe, hein, Paul? Calhe a maldita boca. Ele vai me lançar um golpe poderoso com a mão direita. Mas que soco mais previsível. Esse era o mesmo Paul que eu conhecia? Mesmo sem o olho da previsão, eu provavelmente poderia ter desviado. Ah! Agarrei seu braço estendido e o puxei para frente para algo como um lançamento de ombro com um braço só. Claro, eu não entendia nada de judô. Usei uma rajada de magia do vento para impulsioná-lo, então apenas o joguei no chão com o máximo de força que consegui. Ah! Paul não conseguiu nem amortecer a queda direito. Enquanto ele estava jogado no chão, eu me abaixei e montei no homem, prendendo seus braços sob meus joelhos do jeito que Ares sempre fazia. Olha aqui, eu dei o meu melhor, entendeu? E bati nele. E bati de novo. E mais outra vez.
Rangendo os dentes, Paul olhou para mim com os olhos cheios de uma fúria amarga. Porra, o que havia de errado com ele? O que foi que fiz para merecer aquele olhar? O que você esperava de mim? Eu fui parar em um lugar totalmente desconhecido. Não tinha ninguém para pedir ajuda. E ainda consegui chegar até aqui. Isso não é bom o bastante? Você poderia ter feito melhor e sabe disso. Isso não é verdade. E voltei a dar socos nele. E de novo. Pelo visto, nenhum de nós tinha mais coisas a dizer. Paul apenas olhou para mim enquanto o sangue escorria dos cantos de sua boca. Parecia realmente irritado. Como se estivesse lidando com alguém totalmente irracional. Por quê? Eu nunca tinha visto uma expressão assim em seu rosto. Não era assim que ele era. Que se foda. Pare com isso. De repente, algo me acertou pelo lado. Balancei um pouco com o impacto e, no instante seguinte, Paul me empurrou para longe dele e se sentou. Assumindo que voltaria a ser atacado, logo me preparei. Mas Paul não se moveu em minha direção, porque agora havia uma garotinha parada bem entre nós. Pare. Pare agora. A criança tinha o nariz de Paul e o cabelo dourado de Zenith. A reconheci na mesma hora. Era Norn. Norn Greira, minha irmãzinha. Ela tinha ficado muito maior desde a última vez que a vi. Agora devia ter 5 anos, não é? Talvez até 6. Por que estava parada na minha frente com os braços abertos? Pare de bater no papai. Pisquei, confuso. Hein? Bater no papai? O quê? Não. Vamos lá. Norn estava olhando para mim, parecendo que ia explodir em lágrimas a qualquer momento. Quando olhei ao redor do lugar, por algum motivo, todos estavam olhando para mim como se eu fosse o cara mau. Isso é sério. Senti meu sangue gelando. Memórias de décadas anteriores passaram pela minha mente. Memórias de todas as vezes em que sofri bullying em minha vida anterior. Naqueles tempos, sempre que tentava me defender, todos da sala de aula costumavam me olhar assim. Certo, claro. Então eu é que estava errado, de novo, hein? Tanto faz. Desisto. Já chega disso. Era hora de ir embora. Eu não tinha encontrado nada que valesse a pena ser visto, e também não tinha feito nada. Seria melhor voltar para a pousada e esperar por Eris e Ruiger. Podíamos deixar esta cidade de imediato, talvez em 1 ou 2 dias. Sério, não seria o fim do mundo. A capital não seria o único lugar onde poderíamos fazer algum dinheiro. Digo, Porto Oeste devia ter uma filial própria da guilda, certo? Escute, Rude. Você não foi o único teletransportado pela calamidade. Todo mundo de Buena Village também foi. Paul estava dizendo alguma outra coisa, mas simplesmente ignorei. O quê? O que era isso agora? Deixei uma mensagem para você com as guildas de Porto Zant e Porto Oeste. Você não se tornou um aventureiro? Por que diabos não leu? Hein? Eu não tinha visto nada do tipo em Porto Zant. Não, espera. Certo. Nunca tivemos a chance de visitar a guilda dos aventureiros de lá, não foi? Após chegarmos, a primeira coisa que fiz foi partir em busca de Ruiger, e aquela saída terminou comigo trancado em uma cela de prisão no vilarejo do dia. Enquanto você estava curtindo suas férias, um monte de gente morreu. Eu tinha visto o incidente de deslocamento com meus próprios olhos. Tinha visto a escala daquela calamidade mágica. Por que não pensei nisso? Até o Deus Homem disse que o desastre tinha sido enorme. Não existia motivo para supor que não tivesse chegado a Buena Village. Então, todos de casa desapareceram. Isso significa que Sylvie também está desaparecida? Está mais preocupado com uma garota do que com sua própria mãe, Rude? Disse Paul, irritado e carrancudo. Minha garganta fechou. O quê? Você não encontrou nem a minha mãe. Isso mesmo. Não conseguia encontrar em lugar nenhum. E nem Lilia. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Minhas pernas tremeram e cederam. Tropecei para trás, mal conseguindo me segurar em uma cadeira antes de cair. Mas estivemos procurando. Estivemos procurando por todos os desaparecidos. Esse é o objetivo do Esquadrão de Busca e Resgate. O Esquadrão de Busca e Resgate? Toda essa gente fazia parte de uma equipe de busca organizada? Mas, por que uma equipe de busca e resgate sairia por aí sequestrando as pessoas? Isso é porque alguns dos deslocados foram vendidos como escravos. Segundo meu pai, era algo comum, alguém era teletransportado para um lugar totalmente desconhecido. Não faria ideia sequer de onde estava.
E então alguém se aproveitaria disso para enganar e escravizar-os sem entendimento. Poe e os outros membros do esquadrão compararam incontáveis registros com suas listas de pessoas desaparecidas, foram ver todos os fitoanos escravizados que localizaram e então tentaram convencer seus proprietários a libertá-los. Mas, pelo visto, muitas dessas pessoas se recusaram a desistir de sua propriedade. Sob as leis escravocratas de Mires, não importava como alguém acabasse sendo escravizado, uma vez que fosse não era nada mais do que uma propriedade privada de seu dono. Portanto, Poe recorreu à libertação compulsiva de escravos. Roubar um escravo era crime, claro, mas havia algumas brechas na lei. O esquadrão se aproveitou de todas elas para libertar muitas pessoas. Claro, estavam dispostos a respeitar os desejos de qualquer pessoa que optasse por permanecer na situação atual. Mas praticamente todos os escravos que encontraram imploraram, em prantos, para serem levados de volta para sua terra natal. O garoto que tinham acabado de salvar era um desses casos. Não era de se admirar que parecesse tão familiar. Era Somal, uma das crianças que costumava implicar com Sylph. No último ano, foi forçado a trabalhar como uma espécie de garoto de programa. Poe e seus companheiros ouviram os gritos amargos de incontáveis fitoanos escravizados, alguns que inclusive ainda não haviam conseguido resgatar. Fizeram muitos inimigos entre a nobreza local e os membros do esquadrão começaram a se afastar como resultado de seus métodos cada vez mais enérgicos. Poe estava sendo pressionado de todos os cantos. Cada dia se demonstrava uma nova e estressante provação. Mesmo assim, perseverou. A única coisa que importava era encontrar e resgatar as vítimas da calamidade, e tudo o que fez, fez por elas. Achei que você tivesse descoberto a situação há muito tempo, Rude. Presumi que já estava fazendo sua parte. Tudo o que pude fazer neste momento foi inclinar minha cabeça. Ele não estava sendo justo. Como eu poderia saber de tudo? Mas, novamente, quando realmente pensei no assunto, era perfeitamente possível que pudesse ter encontrado fitoanos deslocados em algumas das cidades pelas quais passamos no continente demônio. Se tivesse falado com eles, provavelmente teria conseguido uma noção de quão grande foi o desastre. Não tinha me esforçado o suficiente para entender a situação. Priorizei ajudar Ruigerd em vez de descobrir mais sobre a calamidade. Estraguei tudo. Simples assim. E agora descobri que você estava brincando de aventureiro. Brincando, hein? E realmente não poderia argumentar contra isso. O tempo todo em que estive roubando as calcinhas de Ares, olhando de soslaio para as moças da guilda dos aventureiros, fantasiando com o grande imperador demônio e cobiçando uma garota com orelhas de gato, Poe esteve procurando desesperadamente por nossa família desaparecida. Não era de admirar que tenha ficado tão irritado comigo. Ainda assim, eu não conseguia me desculpar. No final das contas, tentei o meu melhor. Pensei nas coisas e tomei as decisões que pareciam mais razoáveis para mim. E agora o que deveria fazer? Poe não disse mais nada. Norn também ficou em silêncio. Mas eu podia ver a hostilidade em seus olhos, e isso me machucou profundamente. Parecia que tinham arrancado um grande pedaço do meu coração. Olhei ao redor do lugar e vi que os camaradas de Poe também estavam olhando para mim com olhos de reprovação. Mais memórias dolorosas vieram à tona. Lembrei-me do dia após um bando de delinquentes me despir e me amarrar do lado de fora para que todos vissem. Lembrei-me de como todos olharam para mim quando entrei na sala de aula naquela manhã. Minha mente ficou paralisada. Em algum momento, voltei para o nosso quarto na pousada. Desabei na cama. Não tinha certeza do que tinha acontecido comigo, ou por quê. Não tinha certeza de nada. Meu cérebro não devia estar funcionando direito no momento. Algo dentro das minhas roupas fez um barulho audível. Procurando por elas, encontrei o papel para escrever que comprei naquela tarde. Esmaguei aquilo e joguei fora. Com um longo suspiro, voltei para a cama e abracei meus joelhos contra o peito. Não queria mais fazer absolutamente nada. Nunca tinha sido tratado tão friamente por um pai antes, nem mesmo em minha vida anterior. Mesmo com tudo que foi dito e feito, mamãe e papai sempre foram muito gentis comigo. Mas agora, Poe tinha me rejeitado por completo. Ele olhou para mim da mesma forma que meu irmão da minha vida anterior no dia em que me expulsou de casa. Onde errei? Ao considerar tudo, achei que tinha feito um trabalho decente. Mesmo agora, nenhuma das minhas principais decisões se destacou como uma falha crítica. A única coisa que me veio à mente foi como, desde o começo, pedi para Ruigerd me ajudar. Naquele momento segui o conselho do Deus Homem, embora desconfiasse profundamente dele. O fato de ter contado sobre minhas viagens da forma mais alegre possível também não ajudou.
Isso foi em parte porque tinha me empolgado, mas também não queria deixar Paul preocupado, e também estava pensando no meu orgulho. Queria convencê-lo de que poderia me cuidar muito bem. Entretanto, Paul não estava com o humor adequado para ouvir uma incrível história de aventuras. E os membros do seu time também não. Eu com certeza escolhi as palavras erradas. Por um lado, nunca quis sugerir que Sylvie fosse mais importante do que minha mãe. Mas Paul e Norn estavam lá, não era natural presumir que Zenith também estaria bem? Não. Isso não passa de uma desculpa. Naquele momento, Zenith nem tinha passado pela minha cabeça. E quanto a toda aquela coisa sobre ser um mulherengo? Foi Paul quem começou com isso, e eu nunca toquei em Ares. Um canalha sem vergonha como ele não tinha o direito de me dar um sermão. Ah! Espera. Agora isso fazia sentido. Talvez ele também não tivesse tocado naquelas garotas. Sim, isso explicaria por que se irritou tanto comigo. Certo. Agora eu tinha ligado todos os pontos. Eu só teria que voltar no outro dia e conversar com Paul de novo. Só ficamos um pouco exaltados, isso foi tudo. Eu já tinha lidado com esse tipo de coisa antes. Assim que conversássemos, ele entenderia. Sim. Da próxima vez daria tudo certo. Eu também estava preocupado com nossa família, é claro. Se tivesse descoberto que estavam desaparecidos antes, também teria procurado. Foi realmente uma pena eu ter passado mais de um ano no continente demônio sem reunir qualquer informação. Mas, no final das contas, continuei vivo. Ainda tinha chance de consertar as coisas. Tudo o que tínhamos que fazer era planejar uma busca calma e completa. Encontrar algumas pessoas presas em um mundo tão grande levaria um tempo, claro, e Paul entendeu isso, com certeza. Assim que o acalmasse, poderíamos decidir nosso próximo movimento. Poderíamos nos concentrar nos lugares que ninguém havia procurado. Eu também ajudaria, é óbvio. Depois de deixar Eris em Asura, poderia simplesmente continuar viajando para o norte ou ir para algum outro lugar. Sim. Então tudo bem. Em primeiro lugar, vou ver Paul de novo. E voltarei, àquele bar e... De repente, dominado pela náusea, pulei da cama e corri para o banheiro. Em pouco tempo, vomitei tudo que tinha no estômago. A um nível racional, tinha resolvido tudo, mas ainda não me sentia melhor. Já fazia muito tempo que não enfrentava esse tipo de hostilidade de um membro da família, e doeu demais para poder suportar. A tarde já estava começando quando Ruiger retornou. Parecendo um pouco mais feliz do que o normal, o homem pegou um pequeno envelope e começou a mostrá-lo para mim. Mas quando olhei para ele de onde estava na cama, o Superd parou e franziu a testa. Aconteceu alguma coisa, Rudeus? Encontrei meu pai. Ele está aqui na cidade. A expressão de Ruiger ficou ainda mais tensa. Ele te disse algo desagradável? Sim. Já faz algum tempo que vocês não se viam, correto? Bem, sim. Mas vocês brigaram? Sim. Conte-me os detalhes. Descrevi todo o incidente do início ao fim da forma mais honesta que pude. Assim que terminei, Ruiger disse que entendo e depois ficou em silêncio. Foi o fim da nossa conversa. Depois de algum tempo, ele saiu do quarto em silêncio. Eris voltou à noite. Claro, a julgar pelo tanto que estava animada, algo devia ter acontecido. Havia folhas grudadas em suas roupas e manchas de poeira em seu rosto, mas ela parecia feliz. Parecia que o trabalho de matar goblins havia corrido bem. Ao menos algo deu certo. Olá, Eris. Ei, Rudeus. Estou de volta. Você nem imagina o que... Hein? Quando eu sorri para ela, Eris arregalou os olhos diante do choque. Um instante depois, atravessou o quarto correndo até mim. Quem foi? Gritou freneticamente, me sacudindo pelos ombros. Quem fez isso com você? Estou bem. Não é nada demais. Ah, vamos lá. Você não pode estar falando sério. Ficamos nessa por um tempo, mas Eris se demonstrou realmente persistente. Acabei cedendo e contando o que aconteceu com Paul. Com uma voz monótona e sem emoção, contei toda a história pela segunda vez, o que eu disse, como ele reagiu e como tudo terminou. Eris respondeu com uma explosão de fúria. Não acredito nisso. Como ele poderia dizer essas coisas? Você trabalhou duro para nos trazer até aqui. E ele chama isso de brincar. Que fracasso de pai. Vou matar aquele idiota estúpido. Com essa declaração um tanto alarmante, ela saiu furiosa do quarto enquanto empunhava a espada. Não tive energia o bastante para impedir. Poucos minutos depois, Ruiger carregou Eris de volta para o quarto pela nuca, como um gatinho rebelde.
Me solta, Ruiger. Você não deve interferir em uma briga de família, disse o Supert, depositando sua prisioneira no chão. Ares na mesma hora se virou e olhou para ele. Existem algumas coisas que você nunca deve dizer ao seu filho. Mesmo se estiverem brigando. Isso é verdade. Mas posso entender como o pai de Rudeus se sentiu. Ah, é? Bem, e como Rudeus se sente, então? Você o conhece. Ele é a pessoa mais despreocupada e confiante do planeta. Você pode dar um soco ou um chute, e ele simplesmente dá de ombros. Mas olhe para ele agora. Está arrasado. Então talvez você deva o consolar. Tenho certeza que uma jovem como você conseguiria fazer isso. O que? Quando Ares moveu a boca, sem palavras, Ruiger se virou e saiu do quarto em silêncio. Deixada para trás comigo, ela começou a ficar inquieta, então começou a vagar ao redor do quarto sem fazer nada em particular, mas parecia nervosa. E frequentemente lançava olhares em minha direção. Às vezes parava, assumia sua pose usual de braços na cintura e abria a boca para dizer algo, apenas para fechá-la e retomar sua caminhada. A garota estava seriamente impaciente. Era como assistir a um urso no zoológico ou coisa do tipo. No final, se sentou ao meu lado, na minha cama, em silêncio. Não disse uma palavra. E deixou um pouco de distância entre nós. Qual será o tipo de expressão que tinha no rosto? Eu não estava olhando com muita atenção. Não tinha energias para isso. E passou mais um pouco de tempo em silêncio. Eventualmente, percebi que não estava mais sentada ao meu lado. Assim que comecei a me perguntar para onde tinha ido, me abraçou por trás. Está tudo bem. Estou aqui por você. Enquanto falava essas palavras, Ares abraçou minha cabeça com força. Eu estava envolto em suavidade, calor e o leve cheiro de suor de seu corpo. Depois do ano e meio que passamos juntos na estrada, aquele cheiro se tornou muito familiar. E agora, era estranhamente reconfortante. A rejeição da minha família me encheu de ansiedade e medo, mas agora esses sentimentos pareciam derreter. Talvez, neste momento, Ares também fosse família. Se ela tivesse existido na minha vida anterior, eu poderia ter escapado da minha miséria muito, muito antes. A julgar pelo quanto aquele abraço fez por mim, com certeza parecia possível. Obrigado, Ares. Sinto muito, Rudeus. Não sou muito boa nesse tipo de coisa. Estendi a mão para apertar uma das mãos de Ares enquanto ela me abraçava. Era a mão de um espadachim, forte e calejada. Uma prova de seu trabalho duro. Não era exatamente o que se esperaria de uma jovem senhora de uma casa nobre. Não se desculpe. Isso significou muito para mim. Certo. Algo dentro de mim estava se recompondo. Senti que estava ficando um pouco mais calmo. Com um suspiro silencioso de alívio, me deixei cair de volta contra Ares. Precisava me apoiar um pouco nela, pelo menos por enquanto.